Então, estava eu a dizer, não se esqueçam de marcar a presença no Moodle, porque às vezes acontece, e portanto, assim que possam, marquem a presença. Estava também a dizer que se tiveram a oportunidade de verificar pelo lembrete ou pelo Moodle, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos a trabalhar, eu vou-vos apresentar uma ferramenta que é o Genially, não sei se algum de vocês conhece. Sim, sim, alguns, assim, algumas Sim. cabecitas. Sim, pronto. Então, para quem já conhece, espero de alguma forma mostrar-vos alguma coisa extra que, o género, que possam não conhecer. Para quem não conhece, acredito que seja uma ferramenta que poderá ser uma mais-valia para a vossa prática pedagógica, porque é realmente muito interessante. Pelo menos eu sou super fã do Genially. Clara, peço desculpa, só agora que reparei que tinha a mão Eh, levantada. Sim, peço desculpa, não faz mal. É só por causa de registar a presença. Eu fui fazer isso, mas entretanto já não me deixou. É porque se calhar a Joana já disse que Não, não me deixou. não, Disse que não, a não. filmadora já teria feito. Não, eu não consegui. E dá sempre, deu erro. Aconteceu mais alguém? A sua assiduidade já foi registada pelo professor, é o que está a dizer. E está na sessão de hoje, de 2 de junho. Pronto, olha, não sei. Sim, tinha, estava. Ah, se Deixa-me calhar ver, fiz Clara. duas vezes com receio, talvez seja isso. Está bem. Então, mas já consegue ver se já está registado? Mas está um autorregistro, já fez, sim, Já sim, está? está, Pronto, está, ok. está. Então não Deve ter tem sido interesse. isso, pode ter sido, tentou uma segunda vez, porque está aqui já a Exato, talvez. marcação da Ok, presença. bem. Obrigada, peço desculpa. Não há problema. Então, retomando aqui a introdução aqui à sessão de hoje. Portanto, hoje vamos então, eu vou-vos apresentar de uma forma generalista, como é óbvio, a ferramenta Genially. O Genially é uma ferramenta muitíssimo interessante. Há quem a compare ao Canva, que vocês estiveram na semana passada com o Luís esteve-vos a dar ali algumas luzes relativamente ao Canva e à versão de educação, se não estou em erro. Mas a grande diferença face a uma ferramenta como o Canva ou algo equivalente é a interatividade. Portanto, é uma ferramenta que permite a criação de elementos e de grafismos, mais diversos tipos de grafismos, mas com interatividade, coisa que, por exemplo, no Canva nós não temos essa opção. Conseguimos fazer, às vezes, alguns elementos algumas hiperligações, vá, mas interatividade, como vocês vão perceber que existe aqui no Genially, não é possibilitado no Canva. O Genially tem vindo a ganhar aqui alguma relevância, mas deixem-me vos dizer o seguinte, e eu que uso o Genially já há uns 2, 3 anos, é uma ferramenta que está constantemente a ser mudada. Ou seja, é uma ferramenta usada não só em termos educacionais, também, aliás, tem a versão de educação, vocês quando fizerem o registro, se ainda não têm registro feito, vão poder optar por um perfil específico de empresa ou de educação, convido-vos obviamente a escolherem o perfil de educação, mas é também uma ferramenta bastante usada no mundo empresarial, por diversas marcas bastante conhecidas. Aliás, eles logo no início, na homepage, eles mostram algumas das marcas com as quais eles trabalham. E, portanto, é uma ferramenta muitíssimo interessante, assim como o Canva e como outras ferramentas equivalentes, tem versão gratuita e versão paga. Obviamente que eles pretendem sempre que nós paguemos por uma licença da ferramenta. No entanto, como eu vos acabei de dizer, eu já uso o Genially há imensos anos, já fiz coisas fabulosas com o Genially, desde escape rooms, a imagens interativas, a apresentações para mostrar aos meus alunos, a cartazes, infográficos, e nunca precisei de usar uma versão paga. Portanto, é perfeitamente execuível trabalhar com uma versão gratuita desta funcionalidade, desta ferramenta. Perdão, algumas funcionalidades não estão ativas. Eu poderia dizer que se calhar a que poderá causar-vos assim um bocadinho mais de confusão será a impossibilidade que nós temos de descarregar aquilo que fazemos. Portanto, nós não conseguimos descarregar, numa versão gratuita, aquilo que fazemos no Genially para o nosso computador. Mas podemos criar um link e a partir desse link podemos enviar e fazer chegar o nosso trabalho aos nossos alunos, aos nossos encarregados de educação, aos nossos colegas, através de um link ou incorporando numa plataforma que vocês usem habitualmente, está bem? Portanto, esta poderá ser assim a grande desvantagem face a outras ferramentas, é a impossibilidade de nós podermos descarregar aquilo que fazemos. Então, se me permitirem, eu vou começar já a partilhar a minha tela. Portanto, vocês aqui no Moodle, na sessão de hoje, que é a terceira sessão, estamos aqui sensivelmente a meio da formação,
vão encontrar, deixem-me só aqui assumir o papel de aluno para ver como vocês veem. Então, vão encontrar na sessão de hoje já disponível tudo o que tem a ver com o trabalho da sessão, portanto, o acesso ao Genially, portanto, o link de acesso ao Genially, apesar de qualquer pesquisa no Google, se vocês procurarem pelo nome da ferramenta, vocês vão encontrar, está bem? Facilmente, o primeiro resultado que vos vai aparecer será o resultado desta ferramenta digital online. Só um momentinho, está bem? Que eu estou só aqui a ajustar o meu segundo ecrã e tenho que dar aqui acesso a alguém que acabou de chegar. Pronto. Então tem o acesso, como eu estava a dizer. Depois tem um tutorial que eu criei com alguma informação, apesar de depois também aqui a sessão como é gravada e depois disponibilizada, se algum de vocês ficar com alguma dúvida, também se calhar depois através da gravação da sessão, poderá ser a forma mais prática de reverem a informação. Mas pronto, tem aqui também um tutorial em PDF com algumas orientações que vos podem ser úteis. Depois, o trabalho que vamos fazer, e aqui relativamente ao trabalho da sessão, que deixaremos para a segunda parte da sessão, eu depois tenho que ver com vocês o que é que vocês vão preferir. Eu já percebi que vocês já estão organizados por grupos de trabalho. Há uma colega que não está, não sei porquê, não sei se será alguma colega que é a segunda vez que eu estou com vocês, não sei se será alguma colega que não está a vir, mas depois nós quando chegarmos a essa parte falaremos, está bem? Porque ou fazemos este trabalho de forma aleatória, em salas simultâneas aleatórias, ou então organizamos já nos grupos PAD. E eventualmente poderá ser uma melhor opção, porquê? Porque vocês acabam esta tarefa, imaginem que vos sobra 10 minutos, 15. Podem continuar a pensar no projeto de intervenção, não é? Aproveitar o tempo da sessão para o fazerem. Portanto, depois nessa altura falo um bocadinho com vocês e vocês dão uma vossa opinião. E é isto basicamente, está bem? Portanto, penso que será uma ação mais ligeirinha, vou tentar não ser muito cansativa na minha breve apresentação do Genially, para depois então vocês poderem pôr as mãos na massa. Ora então, este é a homepage do Genially, como vocês podem ver, tem aqui algumas informações, alguns exemplos de o que é que pode ser feito no Genially, algumas informações. O Genially é uma ferramenta que está naturalmente em inglês, mas tem tradução para português do Brasil, está bem? Não temos ainda tradução para português de Portugal, mas depois nas configurações da vossa conta vocês podem alterar para português do Brasil. Eu já tive a oportunidade de fazer uns workshops com a responsável pelo Genially em Portugal e é de facto uma senhora brasileira. Portanto, eles não têm ainda versão para português de Portugal, mas também já sabemos que temos um bocadinho esta característica de muitas ferramentas estarem em português do Brasil, porque é uma comunidade maior, não é? Pronto, o que é importante aqui? O Genially incorporou há uns meses aqui uma funcionalidade parecida com o Kahoot. Não sei se conhecem o Kahoot, penso que nesta fase uma parte de nós conhecerá esta ferramenta, o Kahoot, que possibilita aos alunos entrarem, não é, através de um código. O Genially, recentemente, portanto há uns meses para cá, incorporou uma funcionalidade equivalente ao Kahoot, em que os alunos, nós podemos, em vez de enviar o link aos alunos e eles fazerem algo ao seu ritmo, fazer, por exemplo, numa aula, projetar algo, eles entrarem e vocês poderem ir acompanhando. Apesar de, na minha perspectiva, esta não ser propriamente a grande vantagem desta ferramenta. Mas só para vocês perceberem aqui esta funcionalidade que diz aqui Here to join a live session, enter your code. Isto não existia há uns meses atrás, também é uma novidade do Genially. De alguma forma também tem vindo, como eu vos disse há bocadinho, a tentar melhorar e, de facto, eu cada vez que entro no Genially, quase cada vez que entro no Genially há uma coisa nova, ou as coisas mudaram de sítio, ou incorporou uma nova funcionalidade, portanto estejam preparados para isso, está bem? É um desafio também nesse sentido. Mas continuo a dizer, eu sou super fã desta ferramenta. Então, vocês devem clicar no Open Genially, está bem? Para poder aceder. Quem já tem conta criada, acede com os seus dados de acesso. Quem não tem, eu sugiro que faça o registro com uma conta Google ou de algum deste tipo de funcionalidades, está bem? Também podem se registrar colocando aqui diretamente o endereço de e-mail e a password, mas pela experiência que eu tenho tido dos formandos, é mais simples quando vocês fazem o registro direto com uma conta Google, tá bom? Pronto. Portanto, fazendo o registro, eu já fiz o meu registro há muitos anos, mas sei que recentemente, porque também me aconteceu, eu já tinha um registro feito há uns bons anos, como já vos disse, várias vezes, e quando o Genially incorporou esta funcionalidade de educação, eu tive que fazer ali uma espécie de uma alteração ao meu registro e tive que escolher o meu perfil nessa altura. Portanto, para vós que eventualmente irão fazer o registro agora, escolham
se quiserem, como é óbvio, a versão educação. Neste caso, eu vou iniciar a sessão. No caso de quem ainda não tem conta, depois deverá cadastrar-se. Portanto, uma vez mais aqui um conceito em português do Brasil. Nós aqui não dizemos cadastrar, dizemos registar-se, mas penso que todos compreenderão, cadastrar-se para fazer o registro. No meu caso, eu vou fazer o início da sessão com a Google, vou escolher a minha conta com a qual eu trabalho no Genially e vou continuar. E é muito simples. É um registro numa plataforma, como estão fartos de fazer. Nós, felizmente ou infelizmente, fazemos regularmente e, portanto, toda a gente nesta fase já sabe fazer um registro com facilidade. Ora, o que é que vocês encontram neste momento aqui na minha conta do Genially? Esta é a minha página inicial do Genially. Aqui no canto superior direito vocês têm acesso à vossa conta. É aqui nas configurações que vocês podem alterar, se não for o caso, o vosso idioma, porque o idioma base será o inglês, para uma destas opções. E, portanto, temos aqui o português, está bem? Tem espanhol, francês, italiano e alemão, para além do inglês, como é óbvio. Podem colocar aqui algumas informações pessoais também, se quiserem colocar o nome da vossa escola, portanto, poderão fazer aqui algumas configurações no vosso perfil. Têm acesso também aqui a algumas, por exemplo, aqui ao centro de ajuda, que tem informações e onde vocês podem tirar dúvidas sobre determinadas opções que a ferramenta tem. Tem também aqui o acesso a um site externo, que eles chamam Academia, que tem também uma série de opções para vocês poderem fazer tutoriais, etc. E também aqui uma espécie de um formulário para sugerirem melhorias. Caso queiram sair em segurança, é também aqui nesta área que devem clicar no sair para saírem em segurança, nomeadamente na escola, quando abrirem o Genially nos computadores das vossas escolas, se não forem os vossos computadores pessoais, convém sempre não se esquecerem de encerrar as contas em segurança, está bem? Que é para não entrar ninguém depois de vocês com os vossos dados de acesso. Clicando no voltar, voltamos à página inicial. Tudo o que vocês encontrarem no Genially com estrelinha significa que é só para versões pagas. E começamos já aqui pela opção do criar pasta. No Genially, esta opção de criar pasta só está disponível para versões pagas. Não me parece muito problemático, mas, por exemplo, aqui na minha área de formação, em que eu já tenho mais alguns trabalhos feitos, poderia dar jeito de estar organizado por pastas, mas não é uma opção disponível, então, para as versões gratuitas. Portanto, volto a repetir, tudo o que tenha a estrelinha, já sabem que é só para versões pagas e, portanto, convém, mesmo em termos de modelos, convém não escolher. Eu não disse isto no início, é importante. Vocês no Genially podem construir de raiz, a partir de um template em branco, os vossos grafismos, seja uma apresentação, um infográfico, uma imagem interativa, que é aquilo que vamos fazer hoje, um escape room, que é uma das coisas mais interessantes que o Genially tem, mas também podem usar os modelos e, portanto, é a grande também mais-valia do Genially, é a disponibilização de inúmeros modelos que vocês poderão usar, não é? E a partir dali alterar apenas os conteúdos que vocês pretendem alterar, ou as imagens que pretendem alterar, ou pequenos elementos que possam querer ajustar, está bem? Portanto, também funciona assim sobre o conceito de modelos, como o Canva, né? Temos os modelos e podemos trabalhar a partir dos modelos. O Genially funciona da mesma maneira, apesar de nós também podermos criar de raiz o que nós pretendermos, está bem? Também é possível. Portanto, o que é que é isto aqui do lado esquerdo? São espaços. Vocês, nas versões gratuitas, só podem criar 2 espaços. E o que é que os espaços vos possibilitam fazer? Basicamente, organizar os materiais que vocês têm. Não é possível criar pastas, mas é possível criar 2 espaços. Este meu espaço que diz JO, que é as minhas iniciais, tem alguns elementos meus pessoais, não é? Coisas pessoais que eu criei no âmbito do meu trabalho pessoal. Aqui este FO é o da formação, é onde eu normalmente crio os exemplos que demonstro nas formações. E depois tem aqui, se repararem, mais 2 espacinhos. Aqui, isto significa que estes 2 colegas, a Nádia Raposo e a Ana Rita Souza, que são formandos de outras formações, me adicionaram como colaboradoras nos seus espaços, está bem? A mesma coisa aqui, depois começam a aparecer aqui nas colaborações. Portanto, sempre que algum de vocês seja adicionado como colaborador, porque também é uma das mais-valias do Genially, é a possibilidade de trabalhar colaborativamente em tempo real, e aqui em tempo real, portanto, podemos estar todos a trabalhar no mesmo grafismo ao mesmo tempo. Essas colaborações aparecem-vos aqui do lado esquerdo, está bem? Portanto, aqui do lado esquerdo vai-vos aparecer as pessoas que já vos adicionaram e o que é que elemento é que essa pessoa adicionou convosco, está bem? Pronto.
e portanto são aqui a parte dos espaços. Depois, para nós começarmos efetivamente a criar um grafismo no Genially, temos duas opções. Ou clicamos aqui neste quadradinho que aparece aqui do lado, logo de início, antes de todas das outras, eu chamo-lhe miniaturas, ou então aqui neste botão roxo que diz criar Genially, está bem? Mas antes então de eu vos mostrar tudo aquilo que o Genially vos permite fazer, dizer-vos que, portanto, todas estas imagens que vocês veem aqui são grafismos que eu criei. Esta é uma imagem interativa, esta é uma apresentação, isto é um escape room, este também, portanto tem aqui uma série de elementos diferentes. O que é que, quando eu passo com o rato por cima, que opções é que me aparecem? A opção de editar, e portanto imaginem que eu precisava de continuar a editar este grafismo. Clicava no botãozinho editar, abria o grafismo, ia para a área de edição. Neste momento não estou na área de edição, estou só aqui no meu ambiente inicial e poderia continuar a editar. E aqui por cima aparecem aqui várias opções, nomeadamente o apresentar. Portanto, imaginem que eu queria apresentar este grafismo aos alunos diretamente, posso clicar aqui, também posso apresentar diretamente através do modo de edição. Estando a editar, posso apresentar, mas também posso apresentar aqui diretamente sem ter que abrir no modo de edição. Tem aqui a outra opção do apresentar ao vivo, que é a tal que eu vos falei, que é semelhante ao Kahoot, em que os alunos entram com um código, portanto é este iconezinho aqui. Depois aqui o download, que se vocês tentarem fazer, ele vai-vos dar logo a informação que é só apenas para versões premium, estão a ver? Portanto, não é possível fazer o download dos nossos elementos, dos nossos gráficos, dos nossos grafismos, nesta versão gratuita. Depois, o adicionar colaboradores, isto sim é possível. E, por fim, o partilhar, ou compartilhar, como aparece aqui. E aqui temos várias opções de partilha e de incorporação que depois deixo para o final, quando estiver a fazer a edição, para vos demonstrar. Também é possível, aqui nos três pontinhos, duplicar, renomear, mover, enviar uma cópia, e depois, estes aqui nem vale a pena falar, não é? Porque tem a ver com versões que só para versões pagas, e por fim, o eliminar também, que é importante, podemos querer eliminar os nossos grafismos, está bem? Portanto, também é possível fazê-lo aqui nesta opção do eliminar. E vamos então começar a ver o que é que temos disponível para criarmos. Então, quando nós queremos criar um Genially, como vos disse, podem clicar aqui ou aqui, certo? Aqui desce-nos uma espécie de um submenu que nos pergunta se queremos criar um Genially a partir do modelo, que é o mais tradicional, uma criação em branco, que foi aquilo que eu vos disse, portanto, podemos ser nós a criar de raiz, a partir do modelo da equipa, que só está disponível para versões pagas, e importando uma destas funcionalidades. Isto está disponível na maior parte das opções. Imaginem que vocês têm uma apresentação feita em PowerPoint e querem colocá-la aqui, não é? Importá-la para aqui e depois melhorá-la com todas as funcionalidades que o Genially vos disponibiliza. É possível fazer isso também, está bem? Demora um bocadinho, ele vai-vos dar a informação que está a carregar, mas é possível também carregar alguns destes elementos e estes tipos de ficheiros aqui para o Genially. Neste caso, eu vou clicar aqui no Criar Genially e na parte superior vocês têm então as diversas categorias de grafismos que o Genially vos disponibiliza. Começamos então aqui com os jogos e desafios. É uma das grandes curiosidades desta ferramenta. Tem aqui vários modelos extremamente interessantes, nomeadamente aqui no âmbito dos escape rooms, eu já falei várias vezes, porque de facto são elementos que os alunos adoram. Não é aquilo que nós vos vamos convidar a fazer, mas depois, se gostarem desta ferramenta, vocês poderão explorar, se calhar já não para este ano, mas para futuras aplicações. É algo que dá muito trabalho a fazer, mas depois, quando aplicam aos alunos, é muito gratificante também perceber o empenho, o entusiasmo que eles têm, eles virem dizer, professor, adorei isto, tenho que fazer mais vezes. Às vezes eles demoram 5 minutos a fazer um escape room que nós demoramos 5 horas a criar, mas pronto, faz parte, não vos vou dizer que não, mas é uma das funcionalidades que vocês têm aqui nos jogos e desafios, portanto, os escape games, eles chamam-lhe escape games, são também conhecidos como escape rooms, que está muito na moda, também fisicamente, há aí montes de espaços a aparecer em Portugal para fazer estes jogos de escape. Depois jogos clássicos, de trivial, ao jeito do Slumdog Millionaire, do que é ser milionário e outro tipo de joguinhos. Posso-vos confessar que já há aqui várias coisas novas, desde a última vez que eu usei aqui os jogos e desafios, mas pronto, é uma questão também de se explorar. Jogos de velocidade, simulações e atividades. Portanto, dentro da categoria de jogos e desafios, vocês têm estas possibilidades todas. Imaginem que vocês querem fazer um jogo clássico, clicam aqui.
E reparem que sempre que eu fui clicando, ele vai-vos mudando aqui os modelos, não é? Ele vai-vos ajustando ao tipo de modelo para aquela categoria, tá bom? Outra coisa, reparem que há aqui modelos com estrelinha, significa que são modelos pagos, portanto vocês não podem usar, tá bem? Há uma forma de reduzir logo e para vocês não se entusiasmarem com algum modelo que seja pago, é virem aqui esta área de pesquisa e retirarem aqui os premium, tá bem? Se retirarem aqui os premium, ele já só vos vai devolver resultados de templates de modelos que são gratuitos. Portanto, será aqui, se calhar até é melhor fazerem logo isto, que é para não se entusiasmarem com os tais modelos que são pagos e depois vocês não os podem usar. Pronto. Aqui na categoria de jogos e desafios é tudo isto que vocês têm. Depois temos aqui as sessões ao vivo. Dentro das sessões ao vivo, vocês têm aqui quebra-gelos e desafios, enquetes, que é um termo um bocado abrasileirados, e opiniões, para a sala de aula e eventos. Portanto, tem aqui também várias subcategorias dentro daquilo que eles consideram que são elementos ideais para fazer a tal dinâmica ao estilo do Kahoot, não é? De que os alunos entram e acompanham e vocês projetam e vão vendo os resultados. Depois, nos quizzes e nos questionários, temos então aqui os quizzes e os questionários. Nas apresentações, temos as apresentações mais tradicionais, genéricas, temáticas, mais empresariais, portanto, tem aqui várias categorias para a escola, portanto, é uma questão também de explorarem. Eu também já fiz por várias vezes apresentações multimédia, os meus alunos fazem inúmeras vezes apresentações multimédia com o Genially e saem normalmente resultados bastante interessantes. Depois, nos cursos, que poderá também ser uma mais-valia para alguns de nós, nomeadamente aqueles que trabalham assim em profissionais, também tem aqui alguns modelos para unidades de aprendizagem, recursos formativos, etc. Portanto, tem aqui também várias coisas muito interessantes. E nos infográficos é onde nós vamos encontrar as imagens interativas, que é aquilo que eu vos vou hoje apresentar, mas que depois, obviamente, eu vou-vos apresentar as imagens interativas, mas muitas das coisas que eu vos vou apresentar nas imagens interativas são tal e qual e usam-se da mesma forma em qualquer dos outros grafismos que eu vos estive a demonstrar, está bem? Simplesmente isto está categorizado. Portanto, temos então dentro dos infográficos as imagens interativas, que é uma forma diferente de nós apresentarmos os conteúdos, também acho extremamente interessante e muitas vezes convido os meus alunos a fazerem e saem resultados, pronto, depende do empenho deles também, mas de uma forma global interessantes, para fugir à apresentação tradicional. Timelines, infográficos, portanto, voltando aqui a repetir, vocês têm aqui vários modelos, já perceberam, diagramas e cartões interativos, também. Os cartões interativos também são uma novidade, inicialmente o Genially não tinha cartões, era mais limitado. Por fim, os documentos digitais, em que temos também microsites, portanto o Genially também possibilita a criação de pequenos sites, chamam-nos microsites. Obviamente vocês estão a fazer o vosso, espero eu que estejam a fazer o vosso portfólio no Google Sites, que foi a ferramenta da primeira sessão, mas o próprio Genially também possibilita a criação de microsites, relatórios, catálogos e dossiês, se calhar uma funcionalidade muito específica para empresas, eventualmente, ou até para as escolas, nomeadamente aquelas escolas que têm opções formativas diferenciadas, poderá ser aqui também uma boa forma de apresentar os cursos das vossas escolas. E, por fim, a criação de pequenos vídeos também que o Genially já possibilita também de há uns meses para cá. Portanto, temos tudo isto, não é? Como podem reparar, temos aqui também uma panóplia imensa de diferentes tipos de grafismos muito interessantes para usarmos, abusarmos, mesmo nas versões gratuitas. Vamos então focar agora na parte dos infográficos. Já agora, até agora, está tudo ok? Alguma dúvida? Alguma questão que me queiram colocar? Estejam à vontade, levantem o dedo, não fiquem com dúvidas. Eu tenho uma questão. Força, Nuno. Queria só perguntar se cada um destes, por exemplo, aqui nas imagens interativas, cada um deste modelo, se eles funcionam independentes ou se é possível fazer uma apresentação que combine, por exemplo, infográficos com Com vídeo. imagens, Sim, sim, Eu nunca experimentei ir buscar modelos diferentes para. sim. Penso que o Nuno depois poderá, à medida que vai criando as páginas, incorporar essas funcionalidades. Agora, diretamente, ir buscar começar com uma imagem interativa e depois ir buscar um infográfico, eu acho que isso não dá para fazer. Ok. Agora, o que pode eventualmente fazer é, dentro de todos os elementos que existem disponíveis, ir buscar elementos que tenham uma equivalência, por exemplo, um infográfico.
não é? E dentro da imagem interativa colocar um elemento semelhante a um infográfico. Isso é possível de fazer porque vocês vão ter a oportunidade de ver que, agora quando eu começar a editar, abro aqui do lado esquerdo uma lista de funcionalidades que poderão fazer isso. Agora, incorporar infográficos com vídeo, etc., eu nunca fiz e penso que não dá para fazer, está bem? Podem depois ir construindo e ir incorporando alguns elementos que se calhar veríamos mais um tipo de grafismo naquilo que começámos a fazer. Isso sim dá para fazer. Então vamos começar. Eu vou começar, como vocês podem reparar, eu tenho aqui uma série de modelos de imagens interativas, mas eu quero fazer a minha imagem interativa partindo de uma imagem minha, está bem? De um tema em particular meu. Então eu vou clicar aqui no criar imagem interativa, certo? E a primeira coisa que me é solicitado, como eu vou criar uma imagem interativa a partir de uma imagem minha, é precisamente que eu coloque aqui a imagem que eu quero que seja a base da minha imagem interativa. Como é que eu posso fazer isso? E atenção, que vocês só podem carregar para aqui imagens até 5 megas, está bem? Já aconteceu a alguns formandos, Joana, não estamos a conseguir carregar a imagem, depois íamos a ver as características da imagem, era uma imagem mais pesada, está bem? Se isso estiver a acontecer depois no trabalho das salas simultâneas, verifiquem que se não estiver a ser possível vocês irem buscar a imagem, pode ter a ver com a imagem ser demasiado pesada, está bem? Vocês aí ou têm que escolher outra ou têm que reduzir o tamanho que a imagem ocupa em fecheiro. Portanto, imagens até 5 megas, vocês podem fazer o drag and drop para aqui da imagem, não é? Arrastar, ou então clicam aqui, abre o navegador e vocês vão buscar a imagem ao sítio onde a têm guardado, não é? Tem que ter a imagem já guardada no computador. Então, eu vou aqui ao meu ambiente de trabalho e aqui na pastinha do PTT nível 3, materiais de Genially, tenho então aqui uma imagem da Aveiro, da cidade de Aveiro, que é a minha terra, que eu fui buscar. Convém que tenham cuidado de a imagem base que escolham ser uma imagem com qualidade, apesar de não poder ser muito pesada, não é? Não pode ultrapassar os 5 megas, mas que tenha qualidade. Se vocês escolhem uma imagem que seja que tenha pouco qualidade, que seja pequenina, vai comprometer logo a qualidade do vosso trabalho. Vai ficar pequenino, depois os vossos elementos interativos vão se perder ali ou vão ficar demasiado grandes, portanto, depois esteticamente vão comprometer consideravelmente o vosso trabalho, está bem? Então, eu escolhi uma imagem com uma qualidade aceitável e ele pergunta-me, aqui logo aparece a opção de, ok, não fiquei satisfeito com a qualidade da imagem, não era isto que eu pretendia. Vocês podem de imediato substituir a imagem. No entanto, se estiverem contentes, reparem que ele colocou-me aqui uma espécie de uma moldura à volta da minha imagem. Porquê? Porque eu posso não querer usar a imagem toda, eu posso querer usar apenas uma área da imagem. Neste caso, como eu quero usar a minha imagem toda, eu vou clicar aqui nesta opção, que me vai fazer com que esta tal moldura seja aplicada a toda a área da minha imagem. E, portanto, neste momento eu tenho a área toda selecionada, tenho aqui algumas configurações que podia fazer. Imaginem que a imagem que vocês tinham carregado estava virada ao contrário. Vocês têm aqui algumas funcionalidades de inverter, de espelhar, de rodar também, está bem? De maximizar o zoom, reduzir. Portanto, tem aqui uma série de opções que poderão também explorar. Neste caso, já está a meu gosto e vou clicar em aceitar. Assim que eu clico em aceitar, o Genially faz esta brincadeira, faz isto muitas vezes, os alunos acham uma piadona, começam a fazer eles próprios isto também, e abriu-me a minha imagem e abri-me o editor do Genially. Portanto, neste momento, sim, eu estou na área de edição do Genially, que depois é praticamente igual em todos os grafismos que vocês usam, está bem? Portanto, seja uma apresentação, seja um vídeo, vocês vão ter sempre aqui do lado esquerdo esta barra escura, preta, com estas funcionalidades que também estão constantemente a alterar, ok? Por exemplo, eu já não vinha ao Genially há umas 2 semanas e apercebi-me que esta parte aqui dos estilos já é uma novidade. Portanto, não existia, aliás, o tutorial que vocês têm em PDF não tem esta opção dos estilos ativa, porque isto é uma novidade, uma coisa muito importante, mas é interessante. É só a questão como nós conhecemos os estilos do Word, do PowerPoint, a possibilidade também aqui de editar um estilo, e se usarmos o estilo em vários slides, ele vai automaticamente alterar a configuração do texto, tudo em termos de texto. Portanto, tenho aqui a minha imagem, temos aqui do lado esquerdo, como eu vos disse, a área que vos dá acesso a todas as funcionalidades que vocês podem incorporar agora nesta imagem interativa e em todos os outros elementos gráficos que o Genially vos disponibiliza, nomeadamente o texto, recursos, e dentro dos recursos, repara, como eu estava a dizer ali há um bocado ao colega que me questionou, que eu já não estou a dar, o Nuno, temos aqui alguns elementos
que nós poderíamos estar a associar, por exemplo, aos infográficos, aqui a parte dos gráficos, das composições, que depois eu posso também usar aqui isoladamente. Portanto, temos então aqui acesso a uma diversidade bastante considerável de recursos, desde imagens, GIFs animados, formas, conectores, ícones, ilustrações, gráficos, composições. Sempre que vocês clicam aqui no Ver Mais, ele dá-vos, dentro daquela categoria, tudo o que vocês têm e abre uma barra de pesquisa. Imaginem que vocês queriam corações. Faz muito sentido, mas para vocês perceberem. Clicam em corações e ele vai-vos mostrar todas as formas nesta área que tem na sua palavra corações. Está bem? Portanto, não era isto que queriam. Podem clicar no voltar e voltam a todos os recursos. Depois temos os elementos interativos. Peço desculpa. Nós não estamos a ver o ecrã Não. há muito tempo. Eu levantei a mão há bocadinho. Eu estou a ver o Eu também ecrã. estou. Eu não Eu estou a ver também, eu estou a Também ver. Vejo. Eu sou má. Também vejo. Eu estava Também. descansadinha, como ninguém me dizia nada, mas pronto. Não, está-se a ver, eu estou a ver. Pronto, Pelos vistos, às o vezes Nico acontece, também. às vezes acontece, não há problema, eu vou parar a partilha e vou voltar a partilhar, está bem? Porque às vezes acontece, não é a primeira vez, eu vou fazer isso, está bem? Porque em princípio resolve o problema à EMA também. Vou interromper, neste momento já não estão a ver a minha tela, penso eu, agora vou Não. voltar a partilhar. E agora a EMA já consegue ver. Sim, já consigo ver Pronto. já. Às vezes acontece, não consigo compreender porquê, mas pontualmente um ou outro formando não conseguem ver a tela. Quando assim for, avisem-me que eu paro, interrompo, volto a partilhar, que normalmente resolve o problema. Pronto, Ok, então obrigada. estava eu a dizer, temos aqui a área dos textos, dos recursos, dos elementos interativos, que é assim a grande mais-valia do Genially de uma forma global e das imagens interativas em particular, e vamos ali àquelas duas bolinhas que estão ali assim, meias a pescar, que vos devem estar a causar assim alguma curiosidade. Depois, a categoria das perguntas interativas, vocês podem incorporar dentro de uma imagem interativa ou do fotografismo algumas perguntas, apesar de eu considerar que não é propriamente o objetivo do Genially não é ser uma ferramenta de criação de quizzes. Para isso temos outras ferramentas que são especificamente para isso. No entanto, às vezes pode fazer sentido, num qualquer conteúdo que vocês criaram, não é? Colocar ali uma escolha múltipla, por exemplo, e pedir aos alunos para participarem, levantarem a mão e vocês irem partilhando, ou então incorporando aquela funcionalidade nova da sessão ao vivo. Depois temos aqui também esta funcionalidade dos widgets, que veio criando e veio aqui incorporando, no início eram só 3 ou 4 widgets diferentes, agora já tem aqui uma série deles, carrosséis de imagens, lançamento de dados, são assim algumas brincadeiras com cronómetros, portanto tem aqui algumas coisas interessantes que vocês também poderão depois explorar. Aqui no inserir, possibilita a inserção de qualquer tipo de conteúdo. Há aqui também uma questão, no Genially, na versão gratuita, também não é possível incorporar ou importar áudios que tínhamos guardados no computador. Também é uma das desvantagens. O que é que às vezes, quando os formandos precisam de colocar aqui um áudio, podem sempre gravar, ok? Às vezes os formandos querem mesmo inserir uma música, por exemplo, o que fazem é gravam a música através da funcionalidade de gravação do próprio computador. Obviamente que a qualidade não vai ficar muito boa, mas é a solução. Então, fazer uma gravação de voz, e aí sim é normal. Portanto, fazer uma gravação direta é possível, não é possível importar e incorporar um áudio, por exemplo, uma música que vocês tenham guardada no computador. Não é possível nas versões gratuitas também, está bem? Portanto, tem aqui o áudio, é possível gravar como está aqui, mas se vocês tentarem fazer upload no áudio, ele diz-vos logo que não é possível. É possível por link, mas vocês isso terão que sempre converter aquele áudio, aquela música num link e depois por link incorporar aqui. Isso é possível, está bem? Pronto, depois aqui os estilos, como eu vos disse, que é uma novidade, aliás, eu faço aqui logo a questão de mostrar que é novidade, é novo, é uma funcionalidade nova, e é à semelhança daquilo que vocês conhecem dos estilos do Office, não é? Do Word, que é, imaginem, aplica aqui um título, eu posso aplicar o título, o texto, não é? Título 1, e editar tudo isto aqui através destas funcionalidades. Mas também posso editar aqui, ok? Edito, escolho o tipo de letra, o tamanho, a cor, e se eu aplicar este título, esta funcionalidade de título 1 a mais páginas ou a várias áreas, ele vai automaticamente alterar em todas as áreas onde eu apliquei o título 1 para aquelas funcionalidades, está bem? Isto se vocês quiserem, depois vocês podem dizer que só querem também nesta página, está bem?
Mas pronto, é basicamente isto que os estilos fazem. Não é possível usar a chamada imagem de marca, que também é só possível para a versões pagas. Depois aqui a inserção de fundos, a formatação do fundo. Atenção, que é completamente diferente nós inserirmos uma imagem, por exemplo, nesta imagem interativa, através do fundo, ou vindo aqui à parte dos recursos. Se nós incorporarmos uma imagem através aqui das imagens, ele vai-me colocar aqui a imagem por cima desta, está bem? Depois vocês vão ter que andar aqui a mexer. Se vocês quiserem mesmo substituir o fundo, para ele ficar como se estivesse ali impresso, e nós não conseguimos mexer, então tem que vir aqui à área do fundo, está bem? Esta também costuma ser uma confusão. Muitas vezes chamam-me, oh, Joana, nós temos pôr aqui a imagem como fundo ou alterar a imagem, mas isto temos que andar aqui a esticar, isto não está a ficar bem. Porquê? Porque estão a tentar fazê-lo através desta funcionalidade das imagens e não através da funcionalidade do fundo, está bem? Sempre que vocês queiram, numa imagem interativa, num escape room, numa apresentação, aplicar um fundo, seja uma imagem, seja um fundo da própria base de dados do Genially, é aqui na funcionalidade de fundo que tem que trabalhar. E por fim as páginas, neste caso eu só tenho uma página, mas sempre que vocês quiserem adicionar mais páginas, é aqui que deverão vir, ou então aqui também em baixo, por baixo do meu grafismo, tem aqui também a funcionalidade de adicionar página, ou então de eliminar alguma página que criaram e que não ficou de acordo com as vossas necessidades ou com aquilo que vocês tinham idealizado. Portanto, é possível então adicionar novas páginas. Mais coisas aqui antes de eu começar a mostrar esta funcionalidade dos elementos interativos. Temos então aqui o zoom in, aliás, zoom out e zoom in, portanto, aumentar ou reduzir. Aqui estamos só por uma questão de visualização, reduzir ou aumentar o zoom. Aqui é a navegação entre páginas, neste caso está desativada porque eu só tenho uma página, não dá para andar para trás nem para a frente. E aqui isso tem a ver com os modos de visualização, está bem? Que vocês têm. Muita atenção também que às vezes vocês ao mexerem, porque estão a explorar e é normal, vêm aqui à navegação e alteram para microsite, por exemplo, ok? Ou para vídeo. Não sei se repararam, eu vou voltar a ativar a padrão, que é a que está. A padrão tem estes controladores que nos permitem andar para a frente e para trás, está bem? Apesar de eu poder também incorporar elementos interativos que me façam isso. Mas se eu retirar isto, se eu alterar, por exemplo, a microsite, ele vai remover estes microcontroladores e, portanto, imagina que eu agora tinha aqui várias páginas, eu não conseguia avançar para a página seguinte, não é? Que estando a projetar isto ou mandando isto por link a alguém, se eu não tiver algum botãozinho onde eu clico para avançar, está bem? Porquê? Porque eu desativei esta funcionalidade de avançar e retroceder. Portanto, tomem atenção a isto também, às vezes já aconteceu, alguns formandos colocarem um link e que eu percebo que era suposto ter várias páginas e eu não consigo aceder a essas páginas porque foram desativadas estas funcionalidades, está bem? Portanto, dependendo do trabalho que estão a fazer, tomem atenção aqui à parte da navegação, se querem ou não desativar ou alterar entre padrão, vídeo ou microsite. Pronto. Sim, essencialmente é isto. Depois eu vou deixar aqui o apresentar, o compartilhar para o final e o adicionar colaboradores, está tudo aqui na parte superior direita. Deixo mais para o final também. Vou-vos agora então mostrar algumas características aqui das interatividades, algumas funcionalidades, para depois finalizar isto, fazermos um intervalinho e irmos para a parte das salas simultâneas. Uma coisa também muito importante que eu vos sugiro que façam regularmente é irem pré-visualizando o vosso trabalho. Como é que isso se faz? Antigamente a pré-visualização era aqui em cima, para quem conhece o Genially, que já não vinha cá há algum tempo, pode estar a achar estranho. Agora aparece aqui em baixo no canto inferior direito. Temos aqui, estamos no modo de edição. Se eu clicar aqui neste olhinho, vou para o modo de visualização, de pré-visualização, em que eu vou, vai-me ser mostrado, não é? Tudo aquilo que eu tenho, que neste caso é nada, basicamente, porque ainda não fiz praticamente nada. Mas eu vou-vos mostrando aqui na pré-visualização, para vocês terem uma ideia. Pronto, vou voltar à edição, não é? Cliquei aqui outra vez no lapisinho e vamos começar a editar. E vou aproveitar já aqui o meu título para escrever o nome da cidade. Pode haver alguém que pela imagem não reconheça que cidade é esta e vou escrever Aveiro. Visualmente acho que não fica muito bem aqui, então vou puxar esta caixinha, portanto as caixas são movíveis, não é? A não ser que vocês as bloqueiem. É possível fazer isso, eu já mostro como é que isso se faz, mas, portanto, é movível, vocês podem aqui mexê-la onde quiserem. Eu vou colocar aqui e acho que este tipo de letra é muito básico, então vou também aqui fazer alguma edição no tipo de letra. Dependendo do tipo de elemento que vocês estão a trabalhar, aqui na parte superior abre uma série de funcionalidades. Como eu estou a trabalhar
com texto, abre funcionalidades que vocês conhecem da edição de texto, não é? Do bold, do itálico, a mudança do tipo de letra, o tamanho. Se eu clicar nestes botõezinhos, reparem que mudou por completo aqui esta área, não é? Porque já é uma coisa completamente diferente. Então, voltando aqui à parte do texto, eu vou selecionar o texto, vou selecionar aqui nos tipos de letra para uma diferente, não interessa, também não vou perder muito tempo com isto, vocês podem explorar. O tamanho parece-me bem, vou também aqui à cor, vou colocar aqui uma cor que me pareça mais engraçada, se calhar um azul escuro, pronto, não está espetacular. Me perdoem os colegas que são aí mais da área de design, mas pronto, é só mesmo para terem como exemplo. E em termos de texto, é isto basicamente. O que é que eu poderia fazer mais aqui? Reparem que quando eu clico na caixa, por cima aparecem-me aqui várias opções. Estas opções de isto ainda estão aqui, não, se calhar não faz muito sentido, poderá fazer sentido para outro tipo de elementos, está bem? E muitas destas funcionalidades ainda estão também em versão beta, ou seja, estão ainda a ser testadas, está bem? Que é uma novidade também do Genially. Mas depois estas três opções nós vamos usá-las bastante, nomeadamente esta, que é a parte da interatividade. Então, o que é que eu posso fazer neste meu texto? Posso, por exemplo, adicionar uma animação, que vocês conhecem de ferramentas como o PowerPoint, equivalente, não é? Uma animação de entrada, contínua, saída. Eu vou colocar aqui qualquer coisa só para vocês perceberem, portanto vai fazer um zoom, não é propriamente a animação mais interessante, mas é só para vocês perceberem que é possível. E como é que eu sei que já tinha alguma animação aplicada? Ficou a roxo. Portanto, a partir do momento que está a roxo, significa que este elemento, neste caso o texto, já tem uma animação ativada, está bem? Vocês depois podem vir sempre aqui e alterar, retirar, etc. Está bem? Podem sempre fazer a remoção daquilo que já fizeram, ou clicando aqui, ou se pretenderem excluir a animação, ou se pretenderem alterar as configurações da animação, também podem, não é? Se não quiserem de entrada, se quiserem uma contínua, se o efeito não gostaram, se querem que seja mais rápido, mais lento, portanto tem aqui várias funcionalidades. Depois, a interatividade, não é? Que é esta mãozinha que é realmente, se calhar, a parte mais importante aqui desta funcionalidade. E, por fim, o bloquear. Portanto, eu há um bocado disse-vos que isto era passível de ser mexido, não é? Mas imaginem que vocês não querem agora correr o risco disto de se mexer daqui. Vocês podem bloquear aqui, certo? Mas a partir do momento em que vocês bloqueiam isto, também já não conseguem editar. Claro que podem sempre desbloquear. Portanto, reparem que eu agora fiquei com estas funcionalidades desativadas, mas se eu clicar de novo aqui, elas ativam, portanto, é sempre reversível, está bem? Podem deixar isto para o final só. Agora, voltando aqui à interatividade, eu vou clicar e reparem que assim que eu clico no adicionar interatividade, no lado direito, abre-me uma telazinha com todos os tipos de interatividade que o Genially disponibiliza. A saber, interatividades do tipo de conteúdo, em que temos estas três interatividades, o abrir janela, um ver um tooltip e o reproduzir um áudio. Se vocês passarem com o rato por cima da interatividade, perdão, ele dá-vos uma espécie de uma descrição. O que é que o Janela faz? Uma janela com conteúdos interativos e animados é exibido sobre a página. Ou seja, se eu ativar aqui, neste texto, se eu aplicar este tipo de interatividade, o que vai acontecer é que quando eu passar, quando estiver a apresentar este trabalho, a enviar aos meus alunos, quando eles passarem com o rato por cima do texto, vão perceber que há ali uma interatividade, vão clicar, e ao clicarem vai abrir uma caixa com o conteúdo que eu lá colocar. Não é isso? Depois é ao vosso gosto, não é? Dependendo do objetivo. O tooltip, ao passar o rato, aparece um tooltip com uma pequena descrição. Qual é a grande diferença para a caixa, para o janela? É que o tooltip normalmente usa-se para pequenas informações, pequenos textos, imagens pequeninas. Porquê? Porque nós, ao passarmos com o rato, automaticamente, sem ser preciso clicar, abre uma caixa com a informação. Normalmente, não pode ser, aliás, ele normalmente dá-vos logo a informação se vocês já estão a exceder o número máximo de caracteres sugeridos, está bem? Daí eu dizer que normalmente usa-se o tooltip para pequenos textos ou para imagens pequeninas. Então, a diferença da caixa para o tooltip, ou da janela para o tooltip, que eu chamo de caixa, é que o tooltip, passamos com o rato, automaticamente abre, não precisamos de clicar, usa-se para pequenos textos. A janela, temos que clicar, e depois existem inúmeros tipos de janela diferentes que nós podemos configurar, com textos, com imagens, texto de imagem, vídeos, etc. E o reproduzir áudio. A reprodução de um áudio, já sabem, com aquelas características que vos disse anteriormente, podem gravar o vosso áudio, não podem importar um áudio de ficheiro na versão gratuita. Depois, interatividades de navegação. Estas interatividades permitem
permitem-nos mover-nos entre várias páginas, por exemplo, é equivalente para aqueles que conhecem aos botões de ação do PowerPoint. Não sei se se lembram dos velhinhos botões de ação que temos o PowerPoint, que permitiam também clicar e fazer algumas coisas, ou abrir uma hiperligação, ou ir para uma página para não andar para andar aleatoriamente, ou seja, não ser sequencial, podíamos ir para o slide 10 e depois voltar ao 2, pronto. Isto era possível fazer com botões de ação. É basicamente isto que também é possível fazer aqui nestas funcionalidades. Portanto, ir para a página X, e depois são vocês que definem qual é a página para a qual querem ir. Perdão. Abrir link é a possibilidade de vocês acederem a um site externo, ou seja, abrir um link mesmo, um site da internet. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que isso se faz. Esta aqui é uma funcionalidade que não está disponível. Eu confesso que também nunca a usei, nunca consegui compreender muito bem como é que a poderia usar. E, portanto, também não vos consigo dar essa informação. Aliás, ela está desativada. E depois algumas interatividades que eles chamam de visualização. Esta do efeito é basicamente quase criar aqui uns efeitos de animação. Quando clicam no botão ou no texto, saem uns balãozinhos a voar, ou uns confetes. Portanto, é uma piada, é mais por piada. Os miúdos acham uma piada, não é isto, mas para nós, se calhar, não faz muito sentido, mas são efeitos, aliás, como a própria imagenzinha vos demonstra. Aqui é uma funcionalidade que amplia. Imaginem que vocês têm aqui um elemento escondidinho que só querem mostrar no final. Vocês podem no ter pequenininho, não, escondido, se calhar é mais uma destas, mas um elemento que está pequeno e vocês querem, para depois detalhar durante a aula, ampliá-lo. É a funcionalidade de ampliação que faz isso, portanto, clicam e ele amplia. O mostrar faz, então, essa outra coisa que eu estava a dizer, que é, ele está escondido, portanto, há alguma coisa que está escondida, e eu, ao clicar em determinado elemento, vai mostrar algo que estava escondido. Este faz o contrário, oculta. Portanto, algo que está a ser mostrado, que vocês podem querer ocultar entretanto. Está bem? Portanto, são estes os tipos de interatividade que nós temos disponíveis para trabalhar nas nossas imagens interativas e também em todos os outros grafismos. Eu, no caso aqui da Aveiro, vou colocar, por exemplo, para não sair daqui, precisamente o ampliar, ok? Ele amplia, vou salvar, e vou adicionar também, isto para ser mesmo para ser a festa total, outra ação, e vou dizer que quero um efeito. Portanto, é possível também, não em todas, e nem todas são compatíveis umas com as outras, mas é possível compatibilizar alguns tipos de interatividade, portanto, adicionar num só elemento mais do que um tipo de interatividade. Isto também é possível, como o exemplo que eu vos vou mostrar, que apliquei aquele de aumentar, e vou colocar também um efeito. Dentro dos efeitos temos estes aqui disponíveis, os confetes, os balões, coraçõezinhos, uma chuvinha, um fogo de artifício, aplausos, estes todos que vocês veem, escuso de estar a lê-los. Eu vou colocar o fogo de artifício para ficar aqui bonito e vou salvar. Portanto, neste momento eu tenho dois tipos de interatividades, ok? Aqui no meu texto. Como é que eu hoje vejo? Clico aqui no botãozinho do adicionar a interatividade, ele diz-me quais são as interatividades que eu tenho. Não gostei do efeito, posso apagar ou as duas ou uma das interatividades que eu apliquei ao meu elemento, neste caso texto. Depois, eu não vou ainda apresentar, vou colocar aqui duas ou três coisas para depois, quando pré-visualizar, vocês já terem uma ideia um bocadinho melhor daquilo que se pretende. Automaticamente, se repararam, se estiveram atentos, quando eu adicionei a minha imagem de Aveiro e abri, estes dois botõezinhos cor-de-rosa, um com o mais e outro com o olhinho, estavam já aqui. Não sei se se aperceberam. Porquê? Porque ele automaticamente coloca sempre dois, seja qual for a imagem que vocês escolhem, ele de raiz coloca sempre estes dois elementos interativos, que vocês podem ou não usar, podem descartar, está bem? Podem sempre chegar aqui e apagar. Tecla delete. E apaguei, não quero usar. Mas também podem usar. Porquê? Porque vocês não têm que usar especificamente este elemento. Vocês reparem que quando eu clico aqui neste elemento interativo, aparece aqui esta opção que há um bocadinho não aparecia no texto, que é o substituir. Se vocês clicarem aqui, vão ter acesso a todos, são centenas mesmo, não estou a mentir, são centenas de elementos interativos que o Genially vos disponibiliza. E imaginem que vocês este não gostam, ou porque não gostam da cor, ou porque o olhinho não faz sentido, vocês até querem pôr aqui um vídeo, por exemplo, então faria sentido, por exemplo, ser um ícone que represente o YouTube, por exemplo, ok? Então, vocês vêm aqui ao substituir e podem procurar, até podem vir aqui logo, por exemplo, no YouTube. Certo? Procuram. Ele vai-vos dar
todos os botõezinhos, tudo, reparem, tudo, botões e redes sociais, certo? Vocês podem até, no tudo, dar-vos acesso a tudo, como é óbvio, não é? Se quiserem só botõezinhos, dá-vos acesso só aos botões. Se quiserem para redes sociais, ou com um aspecto de rede social, dá-vos acesso a isto. Então, eu vou clicar em tudo e ele dá-vos aqui todos os iconezinhos que têm relação com o YouTube. Então, eu posso selecionar mesmo este, por exemplo, para mim é quase igual ao logotipo do YouTube, e, obviamente, para quem vai aceder a esta imagem interativa, vai perceber que, muito possivelmente, quando clicar naquele botão, o que vai ali estar é um vídeo, penso eu, não é? O grafismo vai ajudar logo o utilizador a perceber o que é que poderá estar ali, está bem? Portanto, vocês podem sempre substituir o elemento que já ali está. Também podem vir aqui aos elementos interativos. E aqui nos botões tem todos estes elementos interativos também que vos apareceram ali quando eu cliquei no substituir, também estão aqui nos elementos interativos, na parte dos botões, porque depois tem aqui também acesso às várias funcionalidades da interatividade, está bem? Pronto. Portanto, tem estas duas formas de incorporar e de inserir elementos interativos. Então, vamos configurar este elemento interativo. Portanto, eu não vou aqui continuar a mostrar-vos como é que se adicionam as animações, penso que já terão percebido. Vou focar-me na parte de interatividade, está bem? E aqui vou incorporar uma interatividade do tipo conteúdo janela, está bem? Precisamente para colocar um vídeo do YouTube. Então, quando eu clico em janela, reparem que me aparecem aqui vários modelos disponíveis. Uns só com texto, outros com texto e imagem, e se repararem aqui neste, vocês até podem olhar aqui, a ver assim, depois podem sempre mudar, para além da área para inserirem a imagem, e aqui já de um texto que está em latim, se não estou em erro, vocês também têm dois elementos interativos que poderão ainda configurar. Claro que não têm que os usar, não é? Vocês não têm que ser obrigados depois, só porque escolheram este modelo, a usar tudo o que o modelo disponibiliza. Mas só para vocês terem uma ideia dos modelos. Eu não quero este modelo porque eu quero o modelo de vídeo, certo? Porque é um vídeo do YouTube que eu estou aqui a configurar. Então eu vou clicar em usar modelo. Ele dá-me então a pré-visualização em tela maior do modelo. É exatamente isto que eu quero, usar modelo. E portanto, vou ser encaminhada para esta área, onde eu vou editar então esta janela, não é? Que eu escolhi, é uma janela do tipo que me permite incorporar um vídeo. Então, como é que eu faço para alterar este vídeo? Se eu clicar aqui, se eu fizer duplo clique no vídeo, que é um vídeo base do próprio Genially, ele do lado direito vai-me abrir uma área de configuração. Convém que vocês já tenham selecionado o vídeo do YouTube que pretendem. Eu, neste caso, já tenho aqui a minha pesquisa feita. Pronto. Vou colar aqui o vídeo que eu escolhi. Não me posso esquecer, também é um erro que é cometido regularmente, de clicar nesta setinha aqui ao lado, está bem? Se vocês não clicam na seta, ele não vai substituir o vídeo anterior pelo novo. Reparem agora que, assim que eu cliquei na seta, ele mudou o vídeo que estava, que era um vídeo do próprio Genially, para o vídeo que eu selecionei sobre a cidade de Aveiro. E depois este texto, duas uma, ou vocês pura e simplesmente eliminam o texto, ou colocam aqui uma informação. Eu posso pôr aqui vídeo sobre a cidade de Aveiro, ou vídeo turístico, se quiser ser mais específica, sobre a cidade de Aveiro. E sair da janela. E, portanto, já tenho aqui uma interatividade configurada desta forma. Vou aqui voltar às interatividades e agora eu quero colocar um tooltip, ok? Então eu vou aqui aos botõezinhos, portanto eu estou aqui nos elementos interativos, vou aqui aos botõezinhos e vou selecionar um que me faça sentido, que pode ser... Deixem-me ver se eu aqui, por informação, consigo encontrar algo. Exatamente. Olha, perfeito. Pode ser já este, ok? Aqui. É um bocadinho diferente. Eu posso aumentar, não vos mostrei isto, mas vocês também podem aumentar ou reduzir o tamanho dos elementos interativos que têm, está bem? Também era possível fazer isso aqui, certo? E é muito fácil, é como aumentar uma imagem ou uma caixa de texto. Vou ter aqui uma lógica, vou colocar aqui os meus elementos interativos todos nesta área que está mais vazia, que é ali do céu, e vai ser uma interatividade como um pequeno texto, certo? Então, uma vez mais, este aqui até automaticamente já tem uma determinada animação, que já vem com o próprio elemento interativo. Vou clicar em adicionar interatividade, que já estava ativo, na verdade, e vou clicar em ver tooltip. Reparem que é um bocadinho diferente da janela. A janela, nós podemos escolher vários tipos de janela. Aqui abre-me logo um editor de texto, porque o grande objetivo é mesmo editar, colocar aqui pequenos textos.
tem aqui algumas funcionalidades extras, inclusive é a possibilidade de incorporar um vídeo, uma ligação, uma imagem, mas, reitero, o tooltip o mais adequado é para usar com pequenos textos, está bem? Ainda que vocês possam experimentar com outras funcionalidades. Depois ainda tem aqui algumas funcionalidades da cor do tooltip, podem alterar, eu até vou pôr aqui para ficar mais vivo, o meu tooltip em vez de estar em branquinho, vai ficar com uma cor de fundo um bocadinho diferente, está bem? E vamos aqui ao meu texto colocar um textinho, e possivelmente este parágrafo já vai ser demasiado grande, mas vamos testar. Exatamente, ele já me está a avisar que eu excedi o tamanho que eles sugerem que é o limite de caracteres, e portanto vou apagar e vou deixar este texto para outra coisa, e vou só colocar aqui este primeiro. Textinho mesmo pequenino, não copiei, peço desculpa. Aqui está, visitar a cidade de Aveiro, descobrimos uma paisagem com marca d'água. Salvar. Pronto, e tenho neste momento 3 interatividades aplicadas. Aliás, 4 na verdade. Vamos visualizar, está bem? Como eu vos disse, eu faço isto habitualmente, vou fazendo e vou pré-visualizando para ver se está a ficar com o efeito que eu pretendo. Então, botãozinho aqui no canto inferior direito, o olhinho, clicamos e ele abre em modo pré-visualização. A animação que eu coloquei ali no texto, não é? A dizer Aveiro, a fazer zoom. Vou passar com o meu rato por cima, ele aplica aqui este efeito de aumentar, eu vou clicar, ele dá-me o texto em tela cheia, que foi uma das interatividades que dei, e não sei se repararam, ali os confetizinhos ou fogo de artifício a explodir, entre aspas. Depois aqui, reparem que quando eu passo com o rato aparece a mãozinha, não é? Olhem aqui a diferença entre este e este. Estão a ver o tooltip? O tooltip passo com o rato por cima e aparece-me a caixa com o textinho, certo? Eu não cliquei. Mesmo que clique, não faz nada, ele só me continua a mostrar o tooltip. Quando eu saio, quando eu deixo de ter o rato por cima do elemento, desaparece a caixa. Bem? No caso deste, eu tenho que clicar, ele dá uma mãozinha, que todos nós conhecemos, que identifica cá ali uma hiperligação, clico e a caixa, a imagem, neste caso o vídeo, vai aparecer por cima da minha imagem interativa. Portanto, e já estão a reparar que, neste caso, as imagens interativas têm esta funcionalidade. Nós, num só espaço, podemos colocar toda a informação que pretendemos. Claro que eu posso incorporar mais páginas, ok? Eu vou-vos mostrar também isso, colocar aqui uma página extra. Mas, na verdade, num só espaço nós podemos ter toda a informação que pretendemos, por cima de uma imagem base, que é a tal imagem interativa. Portanto, e aqui corria o vídeo, mostrava o vídeo aos meus alunos, eles estavam a ver, está bem? Portanto, vou pausar, vou fechar, e é isto basicamente, está bem? Portanto, tenho aqui já 3 elementos interativos, ou 3 interatividades. Volto à edição. Vamos então continuar. Vou aqui colocar, agora, dentro dos elementos interativos, eu vou aqui escolher um bocadinho diferente, que também é um botão, mas é um botão com este efeito de texto, está bem? E vou escrever aqui mais info. É assim uma coisa que se vê muito nos sites, não é? Vou colocar aqui. Claro que podiam dizer assim, Joana, isso não está nada coerente, está péssimo. Obviamente eu tenho a noção disso, está bem? É só mesmo para vos mostrar aqui diferentes funcionalidades. Então, este botãozinho que diz o info, não é? Eu vou aqui, uma vez mais, ao adicionar interatividade, vou escolher de novo o abrir janela e, neste caso, vou escolher uma janela que tenha a possibilidade de eu incorporar texto e imagem, está bem? Usar este modelo. E o que é que eu teria que fazer? Teria que, por exemplo, aqui colocar para Aveiro, não é? Vocês já sabem que podem copiar e colar ou podem escrever diretamente. Depois aqui poderia selecionar este textinho. Claro que ele agora vai ficar muito grande, não é? Porque é um texto bem maior do que o modelo. O que é que eu poderia fazer para melhorar isto? Ou apagava a outra caixa de texto que estava por baixo, ou simplesmente vinha aqui, reduzia um bocadinho o tamanho do meu texto base, posso reduzir mais, posso escrever diretamente aqui. Não é? E já consegui, então, reduzir o tamanho do meu texto e depois aqui poderia apagar esta caixa, isto é uma hiperligação, posso usar ou não, não é? Eu posso eliminar tudo o que tem nos meus modelos, está bem? Pronto, e depois aqui adicionar, ajustar, claro que temos aqui algumas limitações de aspecto gráfico, mas é possível depois então aqui fazerem algumas alterações. Vou aqui a falar aqui da parte da... Neste caso ele tinha aqui os tópicos, eu vou retirar. Vou também aqui uma vez mais retirar o bold, vou reduzir isto para um textinho mais pequenino. Aqui também vou aumentar para este ficar esteticamente um bocadinho mais bonito.
ver se eu consigo que a 14 ainda se veja, pronto. E aqui, tenho aqui mais alguns erros, portanto tinha que ajustar, já sabem que podem ter que fazer um bocadinho este trabalho de edição. Agora, este espaço de imagem, vocês podem perfeitamente vir aqui aos recursos e colocar a imagem aqui. Mas o ideal para que a imagem fique logo ajustada à área é que vocês substituam este elemento que não é nada, não é? Está só aqui com um íconezinho que vai mostrar-vos, vocês podem colocar aqui, por exemplo, uma imagem e clicarem aqui no substituir e no substituir vocês têm estas opções todas. Ou procurarem imagens, imaginem que eu aqui na própria ferramenta de pesquisa que é articulada com uma ferramenta de imagens gratuitas que é o Pexels, que já existem até algumas imagens da cidade de Aveiro. Eu poderia usar. Mas também posso ir buscar a imagem que eu tenha guardada no meu computador, está bem? É sempre possível fazer isto. E, portanto, eu vou fazer isso. Eu tinha aqui algumas imagens guardadas. Neste caso, vou escolher esta porque o meu texto fala também dos ovos moles e vou aplicar. Não sei se vai funcionar muito bem e explico porquê. A minha imagem é horizontal, aquele espaço é mais vertical, mas eu penso que ele ajusta bem. Sim, não funcionou mal, certo? Portanto, está ótima. Para quem gosta de ovos moles, já fica aqui com água na boca. Depois, estas interatividades, vocês podem ou não usar, está bem? Portanto, imaginem que vocês queriam aproveitar esta interatividade, ele já está aqui com o tooltip, clicavam aqui, alteravam o texto e aproveitavam-na, certo? Imagem de ovos moles de Aveiro. Vamos manter esta interatividade, vou salvar, vou só aqui fazer outra coisa que não vos mostrei anteriormente, que é possível alterar aqui o tipo de botão, mas também é possível mudar simplesmente, por exemplo, a cor do botão. Imaginem que vocês até gostam do botão, mas não gostam do roxo, acham que o roxo não fica bem aqui. Se repararem, quando vocês selecionam, neste caso, este botão, este elemento interativo aqui, aparecem algumas opções, nomeadamente a cor. Não aparecem muitas mais, na verdade. Vocês podem alterar, está bem? Podem alterar para uma cor que gostem mais. Portanto, é possível sempre fazer isto. Portanto, temos que pôr aqui uma cor que se destaque, senão não se percebe. Pronto. Esta, para mim, não faz sentido, elimino, certo? E, portanto, já tenho aqui mais uma interatividade criada. Para finalizar, vamos só aqui fazer mais alguma coisa. Vamos aqui às páginas e vamos adicionar uma nova página perdão, em branco. Vou ficar um bocadinho aflita. Vou só beber um bocadinho de água, peço desculpa. E aproveito esta nova página para vos demonstrar aquela funcionalidade da formatação do fundo, não é? Só para vocês perceberem a diferença. Eu vou aqui aos recursos e vou nas imagens e GIFs, vou procurar uma imagem da Aveiro, ok? Uma vez mais. Dentro da própria base de dados. Esta imagem é da Aveiro, pronto. Ok, reparem o que é que aconteceu. A imagem foi colocada ali, não é? Mas num sítio. E depois eu posso mexer a imagem. Poderia fazer sentido. No entanto, se eu quiser que a imagem me ocupe o fundo, que neste momento está branco, eu devo então aplicar a imagem através da funcionalidade de fundo. Neste caso, eu tenho aqui vários modelos, também aqui uma galeria, tem fundos estáticos, tem alguns fundos também animados, tem GIFs, vocês têm aqui uma série de funcionalidades aqui para os fundos. No caso, eu vou querer importar uma imagem que tenho guardada no meu computador, uma vez mais, está bem? Mas vocês também têm aqui uma panóplia imensa de fundos da própria base de dados do Genially. Eu vou buscar então uma imagem ao meu dispositivo e vou colocar aqui, pode ser esta imagem da Costa Nova. E ela automaticamente importa e aplica como fundo a minha imagem. Reparem agora, a imagem ficou a ocupar toda a área e, portanto, se eu estou a tentar mexer a imagem, não consigo, ela está como se fosse impressa porque está como fundo. Perceberam aqui a diferença entre nós colocarmos a imagem através da funcionalidade de fundo ou nós termos importado a mesma imagem a partir da funcionalidade de imagens? Ela não ficaria assim, garanto-vos, está bem? Portanto, percebam quando é que têm que usar uma ou outra funcionalidade. Pronto, agora, o que é que eu vou fazer? Vou aqui colocar uma ligação, para usar a interatividade de abrir a ligação, para um site do museu, neste caso é o museu do ok, não é um museu que existe ali na zona de Ilhavo, e vou, uma vez mais, aqui aos elementos interativos, vou procurar aqui nos botões, para mim faz sentido que seja aqui nos botões, aqui um iconezinho de ligação, elemento fora do canvas, porquê? Já corrigiu. Foi um erro, mas já corrigiu.
E, portanto, vou puxar aqui para uma área que seja visível, vou mudar a cor, que não gosto desta cor, vou para uma cor assim que me faça mais sentido, que bata ali com as casinhas da Costa Nova, e vou adicionar o tipo de interatividade abrir link, que é o tal que nos permite ligar a um elemento externo, neste caso a um site, certo? E vou à minha pesquisa, tenho já aqui o link para o tal museu, e vou colocar o link do museu. Vocês têm aqui algumas opções, abrir, por exemplo, na mesma aba, ele vai substituir aquilo que vocês estão a ver pelo link. Eu não sugiro, porque depois podem ter que voltar a ir à área de edição, porque fecham, não é? Fecham o site e saem. Pode acontecer isso, está bem? Portanto, eu vou salvar assim como está e tenho então aqui hiperligação. E para finalizar, imaginando que eu estava a finalizar, eu vou querer ir aqui às páginas e vou querer fazer o quê? Vou querer colocar na página 1, que é esta, uma ligação à página 2, não é? Para fazer aquela gestão de andar para trás e para a frente. E depois na 2, colocar um elemento que me pudesse fazer a ligação de novo à página inicial. Então, vou aos elementos interativos, uma vez mais, vou aqui, até vou aproveitar este aqui que diz Next, não é? Este botãozinho, e vou ir para a página, vou clicar no ir para a página, e reparem que quando eu clico no ir para a página, ele dá-me logo aqui algumas opções. Primeira página, página anterior, próxima página, última página ou voltar atrás. Se alguma vez vocês se aventurarem nos escape rooms, com modelos, com os modelos já estão feitos, o vosso escape room vai estar carregado destas funcionalidades, de andar para trás, para a frente, para a página X, vai para a página Y. Portanto, cuidado quando eliminam, por exemplo, este tipo de interatividade, porque podem, de alguma forma, fazer com que toda a lógica de funcionamento e de ligação do vosso trabalho seja também estragado, está bem? Portanto, eu neste caso, eu quero ligar à página 2, está bem? Também podia dizer que era a próxima página, aqui neste caso ia dar ao mesmo, está bem? Mas eu vou selecionar assim por páginas e vou salvar. Vou colocar isto numa zona um bocadinho mais discreta, aqui mais ao cantinho, vou alterar para português e vou reduzir aqui também um bocadinho o tamanho do meu botãozinho, vou colocar aqui neste cantinho direito. Vou à minha página 2 e vou fazer o inverso, está bem? Vou aqui à página 2, como estava a dizer, vou aos elementos interativos e vou tentar procurar. Isto não é um marcador, isto é um botão, uma navegação não é. Já estou a andar mais, é um botão, mas já está aqui para o final. Eu vou usar, para não ser outra vez um igual àquele, este aqui que normalmente nós também associamos, não é? O andar para trás. Portanto, vou aqui colocar este botãozinho, andar para trás, vou colocá-lo aqui neste cantinho, faz assim mais sentido aqui para o lado esquerdo, e vou ir para a página, e neste caso selecionar a página 1 e salvar. Pronto. Vou voltar aqui à minha pré-visualização, a partir da página 1, pré-visualização, para visualizarmos então finalmente como é que está a nossa imagem interativa. Reparem que eu não animei os meus botõezinhos, eles têm algumas animações, isto são também algumas animações, mas não coloquei animações de entrada, só coloquei mesmo no texto. Vocês podem fazer isso, volto a repetir, está bem? Esta já tínhamos visto, só para quem há um bocado eventualmente não se apercebeu, ele aumenta o texto a aveiro, fica assim um bocadinho estranho, mas pronto, é este o objetivo. Vocês podem fazer isto numa imagem, por exemplo, e fez ali aquele efeito. O vídeo, não é? Em janela, o tooltip, este mais info, em que eu clico, não é? Ele dá-me um textinho, e ao clicar aqui, ele passa com, não é clicar, perdão, que isto é um tooltip, tem aqui esta informação e a imagem que aumenta, certo? Isto também já era uma animação própria do modelo da caixa. Por fim, o seguinte, vai para a página seguinte. Apesar de eu voltar a repetir, eu não desativei aqui estes controladores, mas se eu desativasse estes controladores era mesmo essencial eu ter estes botões, porque senão eu não tinha conseguido andar para a frente e para trás na minha apresentação sob a forma de imagem interativa. E, portanto, aqui temos uma ligação, não é? Clico, faz a ligação ao site do Museu Marítimo de Ilhavo e, neste caso, este que volta atrás e volta aqui ao início da minha imagem interativa. Está bem? Portanto, temos estas funcionalidades todas. Têm mais ainda, não é? Vocês depois também deverão explorar com calma, agora depois nas salas simultâneas e depois também no trabalho assíncrono. No trabalho assíncrono não é bem isto, não é para trabalharem com o género, é para darem continuidade
ao projeto de intervenção, mas caso depois gostem da ferramenta e a queiram usar, podem depois explorar com mais cuidado estas funcionalidades todas. Finalizar então com esta questão da parte da partilha, do adicionar colaboradores, que é uma mais-valia. Portanto, como eu vos disse no início da sessão, vocês podem adicionar alguém como vosso colaborador para estar a editar ao mesmo tempo que vocês. Aliás, depois na parte das salas simultâneas poderão fazer isso, não é? E até dividir um bocadinho as tarefas, um fica com uma parte, outro fica com outra, e todos poderem estar a editar. Claro está que têm que ter o registro feito no Genially para poderem trabalhar desta forma, está bem? E têm que dar o e-mail aos colegas, não é? Há sempre um colega que tem que começar o processo, que tem que iniciar o grafismo e depois adicionar os restantes como colaboradores. Agora, o e-mail que vocês vão dar aos colegas, a uns aos outros, tem que ser o e-mail com o qual se registaram no Genially, está bem? Não deem um e-mail com o qual não estejam registados, senão depois nunca vão conseguir aceder da forma correta. Então, como é que se faz o adicionar um colaborador? Muito simples. Aqui ele mostra-me neste momento quem é que está a trabalhar, que sou eu, é esta primeira bolinha com o meu Bitmoji. Eu vou clicar aqui no adicionar colaboradores e vou colocar, por exemplo, um outro e-mail que eu tenho meu, ok? Com o qual eu também trabalho com o Genially, joanatica@gmail.com, e depois o que é que ele nos pergunta? Se eu quero que esta pessoa pertença à equipa, ou se eu quero que esta pessoa só me ajude com esta criação. A minha sugestão é que vocês escolham a opção 2, porque senão vocês vão ficar com os vossos colegas da formação, neste caso, associados à vossa equipa, está bem? E é mais difícil de encontrar depois o grafismo também. Portanto, a opção mais certa, mais adequada, neste caso depois também para as salas simultâneas, é a segunda. Ou seja, adiciona uma pessoa, mas que essa pessoa só possa editar especificamente este grafismo e não que fique associado à vossa equipa de trabalho sempre, está bem? E adicionam. O que é que vai acontecer? A pessoa vai receber uma notificação no e-mail, eu até vou fazer isso só para vocês perceberem. Eu vou abrir aqui o meu Gmail num browser diferente. Peço desculpa, está-me a fazer um pedido de verificação. Não sei porquê. Vamos ver se eu recebo. Já recebi. Já não me fazia há algum tempo. Acho bem. Agora não, vou ser mais rápido. E reparem, o meu primeiro e-mail diz do Genially, você tem uma nova criação de colaborar, portanto é isto que vos vai acontecer também, não é? Se vocês trabalharem desta forma depois nas salas simultâneas e sempre que trabalharem desta forma no Genially. Eu vou clicar e vou dizer colaborar agora. Portanto, vou aceitar aqui, vou fazer o sign-in, como eu estou num browser diferente, em princípio não vai ser problemático. Vou entrar com este e-mail, só para vocês verem depois ali a diferença. Muito bem. Então, neste momento, eu estou no meu utilizador Joanatic. Reparem que eu própria consigo ver que há outra pessoa a editar ao mesmo tempo que eu. E, portanto, se eu agora vier a este meu browser, que é onde eu estou, não é? Eu consigo perceber que estou eu a trabalhar. E o que é que vos vai acontecer? Neste caso não me está a aparecer porque eu não tenho os dois ratos a funcionar. Vai-vos aparecer ratinhos, não é? Assim, um íconezinho de um rato, com o nome da pessoa aí a mexer-se pelo ecrã. Está bem? É isto que vos vai acontecer. Não estranhem, ninguém está a aceder ao computador, é mesmo o trabalho colaborativo a acontecer, está bem? O que é que eu consigo perceber? Consigo perceber que neste momento tenho duas pessoas aqui a trabalhar. Portanto, no vosso caso, vocês vão estar em salas simultâneas, 2, 3, 4 colegas em cada sala. Vai ter que aparecer aqui, se estiverem a trabalhar de forma colaborativa, várias bolinhas com as contas de cada um de vocês, está bem? Portanto, é assim que se adiciona colaboradores, é muito simples também o processo. Como é que nós partilhamos ou compartilhamos isto com os nossos alunos, os nossos colegas, com quem vocês precisarem de partilhar aquilo que estiveram a criar? Eu apresentar, certo? Uma coisa é o pré-visualizar, foi o que eu estive a fazer até agora, para ir vendo o efeito disto, outra coisa é apresentar. E como é a primeira vez que eu estou a fazer isto, mesmo que eu tente apresentar diretamente, ele vai-me sempre pedir para eu publicar o meu trabalho. Portanto, vocês não conseguem apresentar
nem ao vivo, nem mostrar a criação, nem partilhar, se não publicarem primeiro o trabalho. E eu vou começar por aí, está bem? Vou clicar aqui no compartilhar e a primeira coisa que nos vai aparecer, e atenção, isto também é uma confusão que costuma ocorrer, que só um de vocês é que vai fazer isto, não é? Se estamos a trabalhar colaborativamente, não são todos que têm que fazer este processo, basta um fazer, está bem? Portanto, isto só acontece uma vez. Vocês vão ter que publicar público na internet, está bem? Não, porque o privado é uma funcionalidade também apenas para versões pagas. Podem dar um título, podem fazer uma descrição do vosso projeto, do vosso trabalho, está bem? Imagem interativa criada no âmbito da formação PTD, nível 3, turma 1. Pronto, só para ter aqui uma descrição. Está perfeito, o título é aquele que eu quero e clico no botão pronto. Não me posso esquecer de clicar neste botão, senão não publico, está bem? Assim que eu clico no pronto, neste momento o meu trabalho está publicado, já está passível de eu mostrar aos alunos, de partilhar com os alunos, partilhar com os pais, partilhar com os meus colegas, partilhar com as direções, incorporar numa Classroom, num Moodle, num Teams, o que for, está bem? Como é que eu posso fazer essa partilha? Através de link. Este é o mais tradicional, é isto que vocês depois têm que entregar, esta funcionalidade do link é o que vocês depois vão ter que entregar no trabalho da sessão, está bem? Copiam e depois colam, isto fica numa área de transferência, não é? Depois vocês vão aí a um sítio qualquer, a um bloco de texto, neste caso ao Moodle, eu vou-vos mostrar o que é que vocês depois têm que fazer, clicam aqui, não é? Imaginando que era este o trabalho que vocês tinham que entregar. E colam o link, é tão simples quanto isto, está bem? Enquanto isto está limpo. Portanto, criar um novo tópico, colamos aqui o link, ele não fica como link, atenção, ok? Normalmente no Moodle, se vocês quiserem que isto fique automaticamente como link, ou seja, que ao clicar, não há problema, isto para mim não é problemático, está bem? Porque eu copio, colo no separador novo e funciona. Mas há alguns de vocês às vezes gostam de ter as coisas muito bem feitas, então se quiserem que isto fique como link, têm que clicar aqui e colar aqui o link, está bem? Abrir uma nova janela, preferencialmente, ele fica logo como link. Agora sim já está como link. Aqui, o nome, por exemplo, dos elementos do grupo de trabalho, tarefa, Joana Sousa. Pronto. E submeter. Portanto, e neste momento, se vocês agora forem ao Moodle, conseguem ver isto vocês próprios, porque isto é um fórum e está acessível a toda a gente. Portanto, esta é uma das formas. Deixa-me só que eu tenho aqui. Ai, que chatice. Os controladores do Zoom conseguem ser muito chatos. Pronto. Acho que sim, agora. Então, não. Peço desculpa, estou no outro. Agora sim. Pronto. Isto é o que está em português. Então, dizia eu, compartilhar, já o publicámos uma vez, volto a repetir, a questão do publicar só se publica uma vez. Não estranhem que não passam pelo outro processo porque já alguém o fez, se não vos aparecer é porque algum dos elementos da equipa já fez. Copiam, isto foi o que eu acabei de fazer, portanto o link, mas também é possível incorporar diretamente, por exemplo, a minha sugestão, vocês estão a desenvolver um portfólio, não é? Vão fazer este trabalho na sessão, agora nas salas simultâneas. Em vez de colocarem lá o link assim feio, no vosso portfólio, vocês podem copiar o link de incorporação e colar, como eu vos expliquei na primeira sessão. E, portanto, fica lá incorporado automaticamente. Portanto, é este códigozinho de incorporação. Podem partilhar diretamente em redes sociais ou incorporar também diretamente no Classroom ou no Teams, está bem? Portanto, tem estas funcionalidades todas para fazer chegar o vosso trabalho aos vossos alunos ou a quem precisarem que estes trabalhos cheguem. Portanto, este é o mais convencional, é o link. No entanto, também é possível incorporar, não é? Colocar isto incorporado numa Classroom, num site, etc., partilhar por redes sociais e incorporar diretamente também numa destas opções, que são as mais conhecidas, o Teams e o Classroom. Para apresentar, então, finalizando com esta parte da apresentação, nós podemos mostrar a criação, e mostrar a criação vai fazer basicamente aquilo que vocês viam na pré-visualização, ok? Abrem o ecrã inteiro e vocês depois até podem vir aqui e colocar mesmo em ecrã inteiro, ali nos 3 pontinhos, e depois vão apresentando aos alunos, portanto, mostrando isto da forma que acharem mais conveniente.
A alternativa a isto é esta opção nova que é o ao vivo, que está também ainda, como podem perceber, em versão beta, em que o que vai acontecer é, neste caso acho que não faria muito sentido se tivéssemos aqui uma interatividade diferente com os alunos, em que eles tivessem que responder a alguma questão, mas neste caso basicamente os alunos teriam que entrar, eu não vos vou pedir para fazer isto, teriam que entrar no site play.general.com, colocar aquele código, vocês iam recebendo aqui o feedback dos participantes que estavam a entrar, começavam e eles acompanhavam nos seus dispositivos aquilo que vocês estavam a mostrar. Portanto, em termos de apresentação, temos estas duas possibilidades, está bem? O mais usual é mostrar ao vivo não, o apresentar, não é? Seja os alunos verem o vosso link, seja vocês mostrarem aos alunos, mas também há esta nova possibilidade do ao vivo que pode fazer sentido em algumas situações. Pronto, eu acho que não me esqueci de nada assim importante. Alguma dúvida que algum de vós queira esclarecer ou que gostasse que eu mostrasse e não mostrei? Se calhar depois metendo as mãos na massa é que começam a surgir as dúvidas, não é? É isso? Eu tenho uma pergunta. Aquilo que nós vamos escolher está relacionado com as imagens que foram pedidas em relação às escolas, às fotografias das escolas? Porque, portanto, na sessão anterior pediram fotografias para tirar fotografias da escola. Portanto, é Não, relacionado com isso? Não, isso possivelmente terá a ver com o trabalho que vou fazer com o Luís na próxima semana, que é um vídeo. É um Muito videozinho bem. sobre as vossas escolas, será para aí, não para aqui, está bem? Tá Aliás, bem, tá bem. aqui o que vos vai ser pedido é que façam uma imagem interativa generalista sobre conteúdos que têm a ver com o referencial da formação PTD nível 3, em que é importante também falarmos da formação docente, da necessidade de estarmos constantemente atentos às opções que existem, portanto, vai ser um bocadinho por aí, falarmos um bocadinho sobre os direitos de autor, as licenças Creative Commons, vocês vão construir uma imagem interativa abordando estes vários conteúdos, claro, de forma que conseguirem no tempo que estiver disponível, está bem? Pronto. Tá. Então vamos fazer o seguinte, já são 7h30, já estamos com 1h30 de sessão, fazemos agora o intervalinho de 5, se calhar até às 19h35, um intervalinho rápido. Depois, quando regressarmos, eu volto a explicar aqui aquilo que se pretende, organizamos-nos nas salas simultâneas até ao final da sessão, está bem? Pode ser? Fazemos isso? Uhum. Sim? Então regressamos, 7 minutinhos de intervalo, está bem? Regressamos às 19h35, por favor, está bem? Até já. Nós avisamos já que não fizemos nada. Então, Telmo. Estou a brincar. O Baldas, Não, vai ser ó, o Silvia, Baldas. O ainda agora a grupo Silvia Baldas. disse assim: o que é que me disseste para ter um espírito positivo? Eu chego logo aqui. Amor Não próprio, fizemos nada. espírito Amor próprio. positivo. É verdade, nem um segundo durou, ó, Silvia. Ui. Não, tivemos só a partir pedra, tivemos É válido, usar, Telmo, é válido. pronto. É válido que não tenham conseguido fazer tudo aquilo que gostariam, apesar de termos tido ainda algum tempo em sala simultânea. Para quem não está de todo habituado ou nem nunca tinha ouvido falar da ferramenta, por mais simples que ela até possa eventualmente vir a ser no futuro, quando vocês se É muito habituarem, lento aquilo, muito lento. E havia A coisas ferramenta que é muito lenta. pode ser não um bocadinho funcionavam bem, lento. depois começaram a funcionar. Foi, não sei, foi estranho ali. Pode ser um bocadinho lento e também não se esqueçam que o estar em sessão Zoom também lentifica um bocadinho as coisas, está bem? Pronto. Mas sim, por vezes o Genially pode ser um bocadinho pesado. É normal, que também me aconteça em sala de aula. Então, Nós deixamos de compartilhar a tela precisamente por isso. Nós estávamos primeiro a trabalhar e a compartilhar a tela umas com as outras. Para compartilhar a tela tal como a professora compartilha connosco. Certo. E depois deixamos de compartilhar porque achamos nós que poderia, e de facto acho que sim, porque depois fez diferença. continua a ser lento, mas não tão lento. Também Pronto, pode ser. então, peço só que não se esqueçam, por favor, um elemento de cada grupo, colocar nos fóruns o trabalho final, esteja ele muito bom, menos bom, que estejam contentes, menos contentes, não há problema, está bem? Aqui as sessões síncronas é mesmo para partir pedra, como o Telmo disse muito bem. Acho que foi o João que me colocou a questão do PDF. Não, Não fui não eu. foi o João. Foi o Rui Nunes. Foi o Rui. Foi o Rui. Fui eu. Descobri. Já lá está. Pronto, também descobriram, boa. Aquilo é um bocadinho. Já lá está, mas só que entretanto perdemos imenso tempo para descobrir como incorporar, portanto, olha, isso ficou, portanto é uma novidade, é um multimédia diferente, mas o resto não está assim tão Pronto, bem. não há problema. O Rui, já agora para toda a gente perceber, o Rui fez-me uma questão que eu nunca ninguém tinha colocado e eu nunca tinha usado, que era
conseguir incorporar um PDF no próprio, não é importar, não é criar, iniciar a criação de um grafismo a partir de um PDF. Nós vimos que isso é possível, ou através do PowerPoint. Não é, estou a fazer uma imagem interativa e quero colocar um PDF na imagem interativa. Eu realmente nunca o tinha feito, nem nunca ninguém me tinha feito essa questão, porque nós, quando acedemos ali à parte do inserir, temos o áudio, temos o vídeo, temos a imagem e depois temos outros. E os outros, através de código, nós conseguimos lá colocar basicamente tudo. Pronto. Só uma Mas não coisa. é pelo que eu O estive a próprio perceber. Geniali ensina a fazer, está um tutorial. O próprio Geniali ensina a fazer para incorporar coisas do Google Drive. E foi Boa. a partir daí que eu lá cheguei. Por acaso, eu não fui através do tutorial, mas sim, o Genially tem imensas informações, até, pronto, quando tiverem dúvidas também podem tentar a partir da própria funcionalidade de, de esclarecimento de dúvidas do próprio Genially. Eu, por acaso, até foi um vídeo no YouTube que estive a ver e, de facto, tem ali uns procedimentos, pronto, se algum de vocês quiser, eu até posso colocar o vídeo, este vídeo que encontrei ali na sessão, se algum de vocês tiver essa curiosidade, vê o vídeo, para agora não estar aqui a explicar, mas porque ainda é um processo um bocadinho longo. Temos que ter o PDF guardado na Google Drive, pelo menos a forma como eu inseri e funcionou. Temos que ter o PDF guardado na Drive e depois temos que o tornar público e depois pré-visualizá-lo, depois tem ali uma série de passos. Mas eu posso colocar o vídeo, não é meu, é mas é português, é um senhor português, que é 3, 4 minutinhos e explica e está perfeito, está bem? Eu depois coloco para algum de vocês queira eventualmente ver, está bem? Porque pode ser útil, de facto, nunca me tinha questionado, nunca tinha tido essa necessidade e foi uma questão bastante pertinente ali do Rui. Obrigada. Pronto, quem não tem dúvidas, só relembrar o trabalho da sessão assíncrona, bem, vou só partilhar aqui a minha tela para dizer que já está disponível, estava escondido, mas eu, entretanto, já coloquei visível. O que é que se pretende esta semana? Nós não nos vamos sobrecarregar com tarefas extra, além daquilo que vai ser o projeto final, está bem? O trabalho assíncrono vai ser muito vocacionado sempre para vocês darem continuidade à construção do projeto de intervenção que nos têm que apresentar no último dia, está bem? Nos grupos de trabalho, os 9 grupos de trabalho, cada um tem que apresentar o seu projeto. E, portanto, aqui o trabalho da sessão 3 do assíncrono é precisamente convidar-vos a começar a construir a apresentação do plano de intervenção. Se já definiram qual vai ser a área de intervenção, começar a construir o plano de intervenção. Portanto, está aqui tudo esquematizado, o que é que vocês devem abordar. Olhem para isto e pronto, e darem continuidade então ao vosso trabalho final. Aquela questão que a colega me colocou das fotos, estava no sítio errado, porque eu fiquei a pensar porque é que a colega me fez essa pergunta. As fotos, eu já passei para aqui, está bem, porque as fotos efetivamente vão ser essenciais para o trabalho da próxima sessão, está bem? Portanto, não se esqueçam de tentar fazer alguns registros ou ir buscar algum sítio que tenham, o site da vossa escola, algumas imagens das vossas escolas para terem material para trabalharem na próxima sessão com o Luís, está bom? Pronto, da minha parte é tudo. Se houver algum de vós que ainda tem alguma questão que me queira colocar, eu fico aqui no final, está bem? Com quem precisar da minha ajuda. Quem não tem nenhuma questão, está dispensado até daqui a 3 semanas, se não estou em erro. Portanto, da próxima sessão é para a semana. Não, a próxima sessão é dia 16. Temos aqui um interregno, é de 2 semanas. Nos vai saber bem, não é? Por causa das reuniões agora. Ou de, pelo menos, finalizar os trabalhos. A sessão final, a sessão 5, é no dia 24/6. Está bem? Pronto, só relembrar estas datas que são importantes. Para a semana não temos sessão, só no dia 16 é que voltamos a estar juntos e neste caso será com o Luís, está bem? Então, uma boa noite para todos. Quem já não tiver nada para me colocar pode sair. Quem tiver dúvida, já tenho umas mãozinhas no ar, eu fico aqui a ajudar, está bem? Até já. Para a semana não há sessão, nem tinha reparado nisso. Não, É dia véspera 16. de feriado, acho bem. Excelente notícia. Pronto. Não tinha reparado. Não pode ser só trabalho, também temos que ter boas notícias de vez em quando. Acho bem. Então, uma boa noite a todos e um Boa bom noite. final agora de período para todos, está bem? Obrigada igualmente. Irmã, Sim, desculpa. Olha, tu tens o WhatsApp, não tens? tenho. Então eu vou-te ligar pelo WhatsApp Está bem. para a gente acabar só isto e para te meter lá, tá? Tá. Pronto. Joana, eu não sei se estamos. A Mónica acho que está primeiro. Não, desculpa. Sim, já agora eu e a minha colega do grupo da há bocado tínhamos uma questão que achámos por bem colocar à formadora, que nós no grupo 7 havia outro colega chamado Ricardo Santos e era para perguntar se esse colega continua na formação ou não.
Não lhe sei Não sabe. responder. Só um bocadinho. Essa questão, olha, pelos vistos está a ser recorrente aqui neste grupo de formação. Ricardo? Ricardo Santos, que é o que está no grupo 7. Como nunca mais falámos com ele e hoje não apareceu na sessão, E na estamos semana na passada dúvida. também não esteve, é isso? Na semana passada, Rita lembra-me, acho que teve. Ele só esteve a semana passada, ele não esteve na É isso, primeira, é isso. esteve a semana passada connosco, depois no final da sessão nós combinámos para nos juntarmos, ele nunca mais falou e hoje não apareceu. Pronto, então eu vou, é assim, como eu já disse a um outro grupo que me alertou também para uma situação equivalente, de uma colega que também está no grupo, mas nunca apareceu no caso, eu vou, só para vos explicar assim muito rapidamente, eu e o Luís normalmente dividimos esta questão da assiduidade, é ele que está responsável pela assiduidade da vossa turma, eu estou responsável por uma outra turma, mas eu vou dizer-lhe também esta questão do colega Ricardo, porque tem que ser contactado para saber se está na formação, se não está, porque não se pode contar com quem não é, e agora já estamos a aproximar-nos do final. E, portanto, vocês têm de facto de saber se contam com este colega ou não, ou se trabalham só as duas, está bem? Então eu Sim. vou. Sim. Mónica e Joana, eu ia aproveitar para perguntar uma coisa. No dia 24, a apresentação dos grupos tem que ser por esta ordem, certo? Não, não, não. Nós depois normalmente o que fazemos é um sorteio. Sorteamos uma roda dos nomes, colocamos lá os grupos e depois é Só aleatoriamente. estou a perguntar isto porque é o dia de aniversário da minha filha. Pronto. O que é que eu lhe posso sugerir? Por exemplo, se quiser optar por ser um bocadinho mais cedo, está no seu direito. Pedir para ser, por exemplo, o primeiro grupo a apresentar. Não A acredito Mónica- que hajam assim muitas pessoas a chatearem-se com isso. E vocês saem do sorteio, ficam logo como o primeiro grupo e sorteia-se a partir daí. A Mónica estava na dúvida por causa das reuniões de avaliação, por isso é que nós ainda não tínhamos perguntado. Pronto. Sim, Falem com o Luís na próxima sessão que ele vai fazer esse sorteio, está sim. bem? Para definir essa Ok. questão. Era só Ok, para não ok. sair tão tarde que a coitada da rapariga. Sim. Normal, claro, obviamente. Está bem? Já agora, outra pergunta. Aquele trabalho assíncrono que agora vamos passar a fazer mais a sério para o trabalho final, essa apresentação que foi criada agora já pode servir para a apresentação do trabalho final. Sim, exatamente, é isso Já é mesmo. mesmo digamos, o fecheiro final que vai ser melhorado até ao Sim, fim. que vão compondo até o final vai incluir um bocadinho de tudo, não é? Um bocadinho a Sim. apresentação daquilo que foi os pontos fortes e fracos da análise que vocês estiveram a fazer na Pois. semana passada e depois, com base nessa avaliação que fizeram, o que é que pretendem implementar a vossa proposta Sim. e a apresentação dessa proposta. Pronto, isso mesmo. então já é o fecheiro final que depois vai sendo finalizado. Exatamente. Ok, É isso pronto. mesmo, Mónica, está bem? Ok, obrigada. Obrigada. Nuno, Queria só, eu entretanto já vi que o colega Álvaro já colocou na partilha o trabalho. Eu estava-me a lembrar, tinha dito que podia-se pôr o link ou havia também uma opção de incorporar, não é? Que tinha... no caso do Google Sites, do vosso Ah. portfólio, no caso do No- vosso no- portfólio, Isto não se aplica aqui ao Genially. aplica-se ao incorporar aquilo que fez no Genially no seu portfólio de uma forma mais bonita, não é? Ok. Pronto. Isso tem a ver com o portfólio, não tem a ver com... Não tem a ver com o Genially, não. Tem a ver com depois o incorporar aquilo que fez no Genially, Sim, não é? sim. Criar aquele código de incorporação e onde for falar do trabalho da sessão de hoje, em vez de colocar, por exemplo, um link para este trabalho, colocar mesmo o trabalho incorporado na página do Pronto, site. eu pensei que isso era agora quando nós colocamos o trabalho na Não. partilha, que era para, podíamos pôr na partilha aqui no módulo da formação também incorporado, era só isso, mas já percebi. Tem um gatinho espetacular, gosto muito de gatos pretos. É uma menina linda, já está com fome, está na hora. Pronto, não, mas é isso, não é isso. Quando eu obrigado. falei de incorporação era mais para depois o portfólio, não. Aqui é mesmo o link, está bem? Ok, obrigado. Obrigada. Telmo. Eu era só perguntar, nós acho que a colega já esteve a submeter o trabalho, mas aquilo dá para ajeitar? Ou como é que. Vocês podem. Agora não é preciso, Mas, por estarem a exemplo, perder. se eu amanhã mexer alguma coisa, O link é o consegue. mesmo. O link é o mesmo. Ok. As atualizações ficam, não ficam? Ficam Mas tem que fazer, mas tem que se dizer É para diferente. atualizar, senão não faz, não é? Não Tem que- obrigatoriamente, não, Álvaro. Neste caso, não. Não? Ele automaticamente assume o link, vai ser sempre o mesmo. Portanto, Sim, o link é sempre não- o mesmo, mas temos que ir ao compartilhar. não precisam. O que eu vou ver no final é a última versão que vocês lá Está tiverem. É online, diferente não do é? site. No site, sim. No site vocês têm que ir atualizando as publicações que fazem. Sim, no site. Não, aqui fica automaticamente no Genially. É? Sim.
pareceu-me que tinha apresentado para dizer para fazer as atualizações. Às vezes é, O quando link vocês... manteve-se igual. O O link link mantém-se manteve-se igual. igual. Mas antes apareceu-me um quadro a dizer para ou guardar Mas, as alterações ou mas para isso deve ter tido a salvar. ver com... Mas isso deve ter sido alguma coisa que fez e quando fez o Já, partilhar, não sim, tinha já tido tempo depois. ainda de guardar automaticamente. Não, já Deve ter a tinha, ver mas com depois isso. fiz alterações e ele pediu-me para guardar outra Pois, vez. a mim também aparece alterações não publicadas. Publicar. Exato. Publicar as Foi? alterações, exatamente. A mim Mas o link também mantém-se me igual. aconteceu isso. Alterações não publicadas. Olha, está-me a aparecer agora também. É. Alterações não publicadas, Embora o alterações... link fique igual, porque eu já fui Mas verificar, sim, o está link é igual. igual, então sim, Tá. façam isso. Mas Convém então atualizar isso? claro, claro que sim, É. claro que sim. Mas olha que isto é uma Ok. novidade, porque isto não era, isto automaticamente ficava. Mas Agora pronto, estou a agora ver foi que isto. incorporei. Mas pronto, obrigada pelo alerta, Álvaro. Mas também será uma coisa intuitiva, quando vocês forem a fazer as alterações, Sim, se isto porque ele aparecer, apareceu, exato, é apareceu, atualizar. portanto, chamou a atenção. É o que Ok, eu vos então, digo, estas ferramentas dão-nos cabo da cabeça porque estão sempre a hora de alterar ser as diferente. coisas e nós achamos que dominamos e de repente já há aqui qualquer coisa novo. Mas Tá bom. obrigada, obrigada. Então Pronto, pronto. Nada, Muito então, vá. obrigado Boa também. noite, então, adeus. Deus, boa noite. boa noite. Carla. Carla e Cristina. Estamos a ouvir. Não sei se já estão a falar. Peço desculpa, peço desculpa. A primeira já respondeu, mas queria só perguntar à Joana se não nos vai dando um feedback do trabalho. Que vamos, Deste trabalho, sim, deste não, do que tivemos a realizar a análise do PAD e depois a intervenção, o plano de intervenção. habitualmente nós damos um feedback no. Sim, não fazemos já, deixamos que vocês o melhorem um bocadinho. E sim, Ok, normalmente ou eu ou o Luís damos uma vista de olhos àquilo que vocês lá colocaram, naquele fórum da semana passada, e ok. dizemos: olhem, que tal melhorarem isto? Ou achamos que Pois, nós queríamos para tentar perceber se estamos a ir sentido certo. bem, Sim, porque isto está a daí a ser muito importância. difícil, isto está a Sim, ser sim. muito difícil, porque hoje a colega Bárbara não esteve, foi ao hospital, quer dizer, a colega Bárbara esteve connosco no outro trabalho, agora a outra colega não esteve no outro, também neste foi muito difícil, não falava, não conseguíamos ouvir, não conseguíamos Sim, ver, sim, sim, sim. Sim, compreendo. Tem tido aí uma série de tem constrangimentos. sido muito difícil. Agora não sei se meto o nome da Bárbara, que não esteve cá. Agora não Neste estamos com trabalho, uma não. colega, agora estamos com outra. Não, Carla, Como é é que assim, se chama? nos trabalhos das sessões síncronas, neste em particular, que é uma coisa que foi feita para esta sessão e não é propriamente para incorporar no projeto final, não é de todo. Aliás, a colega vai ter a ausência na sessão. No resto, pois compreendo, é muito chato, não é? De facto, nós fazemos aquilo que às vezes, desculpem a expressão, criticamos os nossos alunos. Mas pronto, o que é que eu vos posso dizer? Bárbara, não é? Eu A vou passar. Bárbara hoje não veio, mas fez o outro trabalho connosco. E a E Carla outra colega? Carbone. E a Carla Carbone foi a colega de hoje que, pronto, é difícil, assim é Claro, difícil. não. Temos de ter condições, não é? Nós, quando fazemos formações online, também temos que garantir que temos condições para as fazer, é um facto, pronto. Ela diz que não tem, diz que da próxima vez já vai tentar ter computador, mas é que ela já disse isso há 2 sessões atrás e está igual. Já da primeira sessão a colega também não conseguiu entrar. Eu estou a apontar o que me estão a dizer, está bem? Que é para falar com o Luís também, ele quem vai estar com vocês da próxima sessão e É porque tomarmos nós decisões. queríamos ficar as duas a fazer o trabalho. Na realidade era essa. E depois achámos, as colegas pediram para entrar e tudo bem, mas uma coisa é participar, assim é muito difícil. Sim, claro, compreendo. Pronto, nós vamos ver isto também e depois tentamos gerir isto da melhor forma, está bem? Ok. E distinguir Ok. também, Então, como é óbvio. uma boa noite para todos. Uma boa noite. Boa Boa semana. noite. Boa Não sei noite. se há aqui mais alguma questão. Obrigada, boa noite. Não? Então, Então desejo a obrigada, todos então. uma excelente Se noite, calhar, está bem? Joana, só perguntava um bocadinho melhor para ver se percebi o que é exatamente o trabalho assíncrono. Assíncrono é dar continuidade, ou começar, neste caso, a construir. Está tudo explicadinho no Moodle. Tem lá assim uma lista gigante daquilo que a vossa apresentação deve incluir. Começar a construir aquilo que vai ser a apresentação final no dia 24, se não estou em erro. Está bem?
que é onde vocês vão falar um bocadinho, mostrar aquilo que fizeram em termos de avaliação dos pares dos agrupamentos, qual é a área de intervenção em que vão agir, não é? Operar e começar a construir a vossa ideia e a pô-la no papel e a construir uma forma de apresentarem isso depois ao grupo. Mas, por exemplo, lá refere, por exemplo, que tarefas realizaram, que recursos. Ora, é uma coisa que é suposto pôr em prática ainda. Espera, só um bocadinho, a ver se eu me consigo aqui perceber. E utilizaríamos o Canva, por exemplo, certo? Como? Peço desculpa? Utilizaríamos o Canva, a ferramenta Canva. Fazem onde quiserem. Nós, nestas formações, há pessoas que nos fazem a apresentação no Canva, outras que preferem o Genially, outras que fazem o velhinho PowerPoint, nós não sugerimos, confesso, porque o Canva ou o Genially tem logo o link que podem entregar, é muito mais fácil de estar a entregar fecheiros. Então, durante esta semana, pretende-se que os formandos no seu grupo PAD, portanto, no grupo de trabalho, possam dar continuidade ao plano de intervenção. Vocês, na semana passada, já falaram um bocadinho sobre isto, não é? Com o Luís. Pronto. Sim. Mas penso, aliás, foi pedido que no trabalho assíncrono da semana passada vocês começassem a esquematizar o que é que pretendem Era o que fazer. as colegas estavam a dizer, que acabamos por não ter feedback, não é? Da vossa parte, não sabemos se estamos a ir bem, se não estamos. Mas nós também dificilmente conseguimos dar feedback, porque vou-lhe dizer que temos também, não temos, quer dizer, temos alguns grupos, na verdade. Mas pronto, eu peço. Sim, está bem. Nós damos feedback, nós costumamos dar feedback, não é logo de imediato, não é? Até porque vocês tinham uma semana para fazer este trabalho, vocês também têm que compreender que nós não conseguimos fazer as coisas no imediato. Vocês podemos ter entregue este trabalho até hoje. Claro, sim. Agora, esta semana nós daremos um feedbackzinho, está bem? Se estão no bom caminho ou não, para depois vocês poderem começar ou continuar pelo bom caminho. Trabalho não vamos ter que colocar ou também colocar na... Deixa-me cá ver se tem. Não tem armazém para este. Não tem armazém, pois não? Não, é aqui. É só ir adiantando então o trabalho, não é? Sim, aqui. Okay. Portanto, é aqui que nós vamos ter sempre o acesso. E depois, no final, há de aparecer um espaço para entregarem o projeto final, está bem? Sim. Pronto. Sim. Mas sim, compreendo a sua questão. Agora, de facto, nós não conseguimos... Reparou que lá depois um dos pontos que mostrar o que realizaram do vosso plano de intervenção, que tarefas realizaram, não sei se percebi muito bem esta parte. Mas... Pode ser, perdão. Iniciem a apresentação do vosso plano de intervenção, mas esquecendo de organizar da seguinte forma: capa, identificação do centro, apresentação do quadro de agrupamento, objetivos, áreas prioritárias de intervenção, dimensão, mostrar o que realizaram do vosso plano de intervenção. Porquê? Porque o vosso plano de intervenção pode passar por criar um recurso ou criar um plano de formação, não é? Então é nesse sentido, mostrar o que realizaram do vosso plano de intervenção. Ou se for só a ideia, não podem mostrar o que realizaram, não é? Mas é um bocadinho isto. Por exemplo, imagine que o vosso plano de intervenção passa por criar o tal repositório de recursos digitais organizado por áreas disciplinares. Vocês podem começar já a criar, não é? Apresentam a ideia, mas depois a ideia é que, para além de apresentarem a ideia, a partir aqui da repetição, que depois também nos possam já mostrar algo criado, nem que seja um protótipo, não é? Uma parte muito embrionária. Então aí já faz sentido que tarefas realizaram, fizeram a escutação aos grupos, que recursos foram necessários, usámos o Google Sites para construir o portfólio, ou o Padlet, como o mural onde vão estar os recursos. Custos associados, sim e não, nenhum, a escola comprou uma licença de uma ferramenta, não, é neste sentido, está bem? Pronto, se calhar é uma coisa que só podem preencher mais lá para o final. Estou muito chata, desculpa, como vou faltar em princípio parte da sessão da dia 16, qual é que era, vamos trabalhar vídeo, é isso? Qual é que será a ferramenta? Nós normalmente não dizemos, mas eu acho que é o Clipchamp. Eu acho que é o Clipchamp. Que horas vou chegar e, portanto, para fazer... Eu acho que é o Clipchamp. Como? Acho não, tenho a certeza, é o Clipchamp, está bem? Clipchamp. Não conheço. Pronto, okay. Fica a conhecer. Ok, pronto, obrigada, uma boa noite. Tá? Boa noite. Boa noite. Com licença, vou então encerrar.